Dias Perfeitos, um livro escrito por Rafael Montes. Capítulo 1. Gertrudes era a única pessoa de quem Theo gostava. Desde o primeiro momento, ele soube que os encontros com ela seriam inesquecíveis. Os outros alunos não ficavam tão à vontade. Mal entravam na sala, as meninas tapavam o nariz, os rapazes buscavam manter alguma postura, mas o olhar revelava o incômodo. Theo não queria que notassem como se sentia bem ali. Andava de cabeça baixa, passos rápidos até a mesa metálica. Serenamente à sua espera, estava ela. Gertrudes. Sob a luz pálida, o cadáver ganhava um tom amarronzado muito peculiar, feito couro. A bandejinha ao lado trazia instrumentos para investigações mais profundas, tesoura com ponta curva, pinça anatômica, pinça-dente de rato e bisturi. A veia safena magna pode ser observada nas proximidades da face medial do joelho. À medida que acende a coxa, ela passa para a face anterior, no terço proximal, Theo disse. Esticou o epitélio de Gertrudes para mostrar os músculos ressecados. O professor baixou os olhos, encastelado na prancheta de anotações. Mantinha o ar sério, mas Theo não se intimidava, a sala de anatomia era seu espaço. As maçãs pelos cantos, os cadáveres dissecados, os membros e os órgãos em potes davam a ele uma sensação de liberdade que não encontrava em nenhum outro lugar. Gostava do cheiro de formol, das ferramentas nas mãos enluvadas, de ter Gertrude sobre a mesa. Em sua companhia, a imaginação não tinha limites. O mundo desaparecia e só restava ele. Ele e ela. Gertrudes. Havia escolhido o nome no primeiro encontro, ela com as carnes ainda no lugar. A relação se estreitara durante o semestre. A cada aula, Theo fazia descobertas, Gertrudes adorava surpreendê-lo. Aproximava-se da cabeça, a parte mais interessante, e extraía conclusões. A quem pertencia aquele corpo? Seria mesmo Gertrudes? Ou teria um nome mais simples? Era Gertrudes. Ao olhar a pele ressecada, o nariz fino, a boca seca cor de palha, não concebia outro nome. Ainda que a degeneração tivesse retirado o aspecto humano, Theo via algo mais naqueles glóbulos disformes, via os olhos da mulher arrebatadora que, sem dúvida, ela havia sido. Podia dialogar com eles quando os outros não estavam olhando. Provavelmente ela havia morrido velha, 60 ou 70 anos. Os poucos fios na cabeça e no pubis confirmavam a hipótese. Numa investigação minuciosa, Theo havia encontrado uma fratura no crânio. Respeitava Gertrudes acima de tudo. Apenas uma intelectual seria capaz de se desprender da bajulação de um enterro para pensar adiante, na formação de jovens médicos. Antes servir de luz à ciência do que ser devorada na escuridão, ela pensava, sem dúvida. Tinha uma estante repleta de boa literatura. E uma coleção de vinis da juventude. Havia dançado muito com aquelas pernas. Bailes e mais bailes. É bem verdade que muitos daqueles corpos nas cubas mal cheirosas eram de indigentes, mendigos que encontravam seu propósito de vida na morte. Não tinham dinheiro, não tinham educação, mas tinham ossos, músculos e órgãos. E isso os tornava úteis. Gertrudes era diferente. Difícil acreditar que aqueles pés tinham suportado as ruas, que as mãos tinham recebido trocados por toda uma vida medíocre. Theo também não aceitava a ideia de assassinato, uma coronhada na cabeça depois de um assalto ou pauladas de um marido traído. Gertrudes havia morrido de causas extraordinárias, um incidente na ordem das coisas. Ninguém teria a coragem de matá-la. A não ser um idiota. O mundo estava repleto de idiotas. Bastava olhar ao redor, idiota de jaleco, idiota de prancheta, idiota com voz aguda que agora falava de Gertrudes como se a conhecesse tanto quanto ele. A cápsula articular foi aberta, rebatendo-se a camada fibrosa externa, até a visualização das extremidades distal e proximal dos ossos fêmur e tíbia. Theo quis rir da garota. Rir não, gargalhar. E se Gertrudes pudesse ouvir aquelas baboseiras a seu respeito, gargalharia também. Juntos, degustariam vinhos caros, conversariam sobre amenidades, assistiriam a filmes para depois discutir a fotografia, o cenário e o figurino como críticos de cinema. Gertrudes o ensinaria a viver. Era irritante o despeito com que os outros alunos tratavam Gertrudes. Certo dia, aquela menina, a mesma que agora gastava sua estridência com termos médicos rebuscados, na ausência do professor, tinha sacado do bolso um esmalte vermelho e, entre risadinhas, pintado as unhas do cadáver. Os alunos logo se aglomeraram e divertiam-se. Theo não gostava de vinganças, mas teve vontade de se vingar da garota. Poderia conseguir uma punição institucional, burocrática e ineficaz. Poderia providenciar um banho de formol, ver nos olhos da maldito desespero ao sentir a pele ressecar. Mas o que ele queria realmente era matá-la. E, então, pintar seus dedinhos pálidos com esmalte vermelho. Lógico, ele não faria nada daquilo. Não era um assassino. Não era um monstro. Quando criança, passava noites sem dormir, as mãos trêmulas diante dos olhos, tentando desvendar os próprios pensamentos. Sentia-se um monstro. Não gostava de ninguém, não nutria nenhum afeto para sentir saudades, simplesmente vivia. Pessoas apareciam e ele era obrigado a conviver com elas.
Pior, era obrigado a gostar delas, mostrar afeto. Não importava sua indiferença desde que a encenação parecesse legítima, o que tornava tudo mais fácil. O sinal tocou, liberando a turma. Era a última aula do ano. Theo saiu sem se despedir de ninguém. O edifício cinza ficava para trás, ao olhar sobre o ombro, ele se deu conta de que nunca mais veria Gertrudes. Sua amiga seria enterrada junto aos outros corpos, jogada em uma vala. Nunca mais teriam aqueles momentos. Ele estava sozinho outra vez. Capítulo 2. Theo acordou de mau humor e foi à cozinha preparar o café para a mãe. A bancada da pia era alta, de modo que Patrícia, sentada na cadeira de rodas, não conseguia alcançar as prateleiras suspensas. Tinha que se esticar, as pernas pendendo no apoio. Era degradante. Enquanto a água fervia, ele varreu a sala do apartamento e lavou a louça do dia anterior. Trocou o jornal de Sansão e encheu as tigelas de comida. Como de costume, deixou o café na cabeceira da mãe e acordou com um beijo na testa, pois é assim que os filhos amorosos devem agir. Às 9, Patrícia saiu do quarto. Usava um vestido simples e sandálias de pano. Theo nunca tinha visto a mãe se vestindo, mas imaginava um processo exaustivo. Já havia se oferecido para ajudá-la com uma calça jeans nova, mas a recusa fora enfática, é o mínimo que me resta. Meia hora depois estava pronta, a calça jogada na lixeira do banheiro. Eu e Marli vamos na feira. Vou levar o Sansão, ela disse, enquanto colocava um brinco diante do espelho da mesinha de centro. Theo concordou, sem se desviar da perseguição de Tom a Jerry na TV. Estou bonita? Ele percebeu que ela estava maquiada. Por acaso a senhora arrumou um admirador secreto na feira? Hein, dona Patrícia? Não me esconda nada. Sem admiradores por enquanto. Mas nunca se sabe. Sou aleijada, mas não estou morta. Theo odiava a palavra aleijada. Numa tentativa de ironizar a própria condição, Patrícia a usava com frequência. Era triste, ele entendia. Desde o acidente, evitavam o assunto. A cadeira de rodas tinha sido inserida no dia a dia como algo natural e, no fim das contas, ele achava que não tinham mesmo que conversar a respeito daquilo. Patrícia voltou da cozinha com Sansão na coleira. O Golden Retriever mexia a cauda peluda. Havia entrado para a família 9 anos antes, quando ainda moravam na cobertura diante da praia de Copacabana. Agora, o cachorro zanzando pelo apartamento de 2 quartos era inconveniente. Theo preferiria deixá-lo em um abrigo. Sansão tinha pelo bonito, era de raça, seria rapidamente escolhido por alguém. Jamais havia dito à mãe, pois sabia que ela considerava o cachorro um filho. Apesar de razoável, a proposta de se livrar dele seria rechaçada. A campainha tocou. Patrícia se adiantou para atender a porta a Marli, querida. Era vizinha, melhor amiga de Patrícia e aficionada por temas esotéricos. Solteirona convicta, moderadamente burra, fazia vezes de enfermeira para Patrícia, ajudando-a no banho ou nos passeios com Sansão pelo bairro. Jogavam carteado em dupla às quartas-feiras. Theo não sabia quem era mais dependente naquela relação e se divertia ao ver Marli lendo o futuro da mãe nas cartas, com frequência, previsões sem o menor senso de realidade. Certa vez, tinha deixado que Marli também lesse seu futuro. Você vai ser um homem muito rico e feliz, ela dissera. E vai se casar com uma linda moça. Ele não havia acreditado. Não supunha que fosse ser feliz um dia. Sentia-se fadado ao limbo, à monótona rotina, desprovida de momentos felizes ou tristes. Sua vida era apenas um vazio preenchido por tímidas emoções. Seguia bem assim. A gente volta em 1 hora, Patrícia disse. No fim da tarde tem churrasco. Não esquece. Que churrasco? Da filha da Érica. Aniversário dela. Não quero ir, mãe. Mal conheço a menina. Vai ter gente da sua idade. Sou vegetariano, mãe. Meus amigos sempre perguntam por você. E deve ter pão de alho. Às vezes, Theo se sentia como um troféu que a mãe exibia aos outros. Era a maneira dela de suprir as próprias deficiências físicas e intelectuais. Não é uma pergunta, filho. Você vai comigo. Patrícia bateu a porta, deixando o apartamento preenchido apenas pela musiquinha do desenho animado. Não tinha pão de alho. Sobre a brasa da churrasqueira, sangue e gordura pingavam das carnes. Jovens dançavam ao som ensurdecedor do funk. Patrícia se divertia em uma roda de amigas. Theo mal conhecia aquelas pessoas e se arrependeu de não ter ficado em casa, na companhia de Tom e Jerry. Entre garrafas de vodka na geladeira, pegou uma de água. Havia combinado com a mãe de ficar pouco tempo ali. Iria embora de táxi e Patrícia voltaria mais tarde com alguma amiga.
Apesar do desconforto, achou o lugar bonito. Incrustada na rocha, a mansão era segmentada em espaços amplos, ligados por escadarias de pedra entre a vegetação silvestre que subia pela encosta. A casa ficava no topo. Descendo a escada, havia uma espécie de bangalô onde acontecia a festa, com piscina, churrasqueira e mesinhas de madeira fixas ao chão. Por caminhos sinuosos, chegava-se a um jardim bem cuidado e colorido, que se confundiria com a floresta não fosse a cerca branca. Está fugindo da música ou das pessoas? Uma voz feminina atrás dele perguntou. Era rouca, levemente embriagada. Theo desviou a atenção para ela. A mulher era jovem, possivelmente mais nova do que ele, e muito pequena, tinha 1,50 m, no máximo. Os olhos castanhos dela passeavam despreocupados pelas flores. Da música, ele disse. Um longo silêncio abriu espaço entre os dois. A menina estava bem vestida, uma blusa estampada de losangos coloridos e uma saia preta, mas não era bonita. Tinha uma beleza exótica, talvez. Os cabelos castanho claros estavam presos num coque desajeitado, alguns fios grudados à testa suada. Estava dançando? Theo perguntou. Estava. Mas cansei. Ela deu um sorriso e ele percebeu certo desalinho nos dois incisivos centrais superiores da menina. Achou aquilo charmoso. Seu nome é? Theo. Teodoro, na verdade. E você? Clarice. É um nome bonito. Pelo amor de Deus, não venha me falar de Clarice Lispector porque nunca li nada dela. Essa mulher me persegue. Ele se divertiu com a espontaneidade da garota, mas continuou sério. Não ficava confortável perto de mulheres com tanta desenvoltura e enxergava as superiores, quase inatingíveis. Clarice se aproximou dele e deixou sobre a viga o prato com linguiças e corações de galinha que trazia na mão direita. Beliscou um coração e bebeu um gole do copo. Ele reparou numa tatuagem colorida sob a manga da blusa. Não conseguiu desvendar o desenho. Você não come nada? Sou vegetariano. Não bebe também? Isso aí é água, não é? Bebo pouco. Sou fraco para bebida. Bem, ela disse, mordiscando a borda do copo, ao menos você bebe. Costumam dizer que pessoas que não bebem são perigosas. Sinal de que você não é perigoso. Theo achou que deveria rir do comentário e riu. Clarice pegou mais 2 corações no prato. E você? O que está bebendo? Ele perguntou. É gum. Uma porcaria que alguém fez com vodka e suco de limão em pó. Está com gosto de água sanitária. Como você sabe o gosto de água sanitária? Não preciso provar as coisas para saber que gosto tem. Ela acreditava no que dizia, como se a frase fizesse sentido em si mesma. Theo estava um pouco constrangido. Ao mesmo tempo, alguma coisa o estimulava a continuar a conversa. Baixou os olhos para as pernas brancas dela, os pezinhos de bailarina espremidos em sandálias de tiras roxas. As unhas estavam pintadas de cores variadas. Por que suas unhas estão assim? As das mãos também estão. Ela as estendeu para ele. Os dedos eram longos e finos, as mãos mais frágeis que ele já tinha visto. As unhas, cortadas curtas, estavam esmaltadas numa sequência de cores aleatórias. Certo. Por quê? Ela sequer pensou, para ser diferente. E levou o indicador direito à boca. Theo ficou satisfeito em constatar que estava certo, Clarice roía as cutículas. Por isso, tinha aquele pequeno defeito nos incisivos, levemente projetados para fora. Ainda que nunca tivesse cursado odontologia, ele havia estudado bastante sobre o tema para se aproximar de Gertrudes. E por que ser diferente? Ela arqueou as sobrancelhas, este mundo já é muito sem graça. Tenho pais que não me deixam mentir. Meu pai, por exemplo, é engenheiro e vive viajando. São Paulo, Houston, Londres. Minha mãe é advogada. Burocracia correndo nas veias da família. É bom ser diferente por isso. Não ter horários. Ficar bêbada sem medo. Fazer merda, depois nem lembrar. Pintar as unhas, uma de cada cor. Experimentar a vida antes que seja tarde, entende? Clarice abriu a bolsinha trançada e tirou um maço de cigarros. Vogue, sabor menta. Escolheu um. Tem isqueiro? Não fumo. Ela soltou um muxoxo e cavalcou a bolsa. Aquela hora, o sol sumia por trás do rochedo. Theo acompanhou o movimento das sombras embriagadas lá embaixo. Clarice encontrou o isqueiro e acendeu o cigarro, protegendo a chama da brisa. Deu uma tragada, lançando a fumaça na direção dele. Você não come, não fuma e quase não bebe. Theo, você trepa? Ele se afastou um pouco, centímetros, escapando também do ar esfumaçado com cheiro de hortelã. Fugia do quê? Por que aquela menina esquisita o encabulava com tanta facilidade? Não sentia necessidade de fingir nada diante dela. Gostava da liberdade com que Clarice manuseava o cigarro e falava o que bem entendia. É só brincadeira. Relaxa, ela disse, com um soquinho no ombro dele.
Era a primeira vez que se tocavam. Theo sorriu, sentindo uma comichão na área em que ela havia encostado. Precisava falar alguma coisa. O que você faz da vida? O que eu faço da vida? Ela mastigou outro coração. Eu bebo bastante, como de tudo, e já fumei de tudo também, mas agora só esse vogue de menta, cigarro de mulherzinha, e, bem, eu trepo de vez em quando. Faço faculdade. História da arte. Mas não sei se estou feliz com o curso. Minha praia é roteiro. Roteiro? É, de cinema. Estou escrevendo um longa. Na verdade, não sei se vai ser um longa. O argumento está pronto. E o texto tem quase 30 laudas agora. Ainda falta bastante para terminar. Eu gostaria de ler, ele disse, sem entender por que dizia aquilo. Estava curioso para ver o resultado de tanta irreverência. Queria saber sobre o que e como ela escrevia. Os escritores de ficção colocam muito de si nos textos. Não sei se você vai gostar, ela disse. É uma história para mulheres, entende? 3 amigas solteiras num carro em busca de aventuras pelo país. É tipo um road movie. Só posso gostar se eu ler. Bem, te mostro então. Ela amassou a guimba com a sandália e mastigou mais 2 corações. E você? Faz o quê? Medicina. Uau, profissão quadradona. Minha mãe ia adorar. Ela diz que história da arte não leva a lugar nenhum. Como se ficar mexendo em códigos e bater perna carregando processos levasse não é exatamente quadradona. Existe arte na medicina. Onde? Antes, teríamos que discutir o que é arte. Eu, por exemplo, quero ser patologista. Não vejo arte aí. É uma discussão longa. Podemos falar disso depois, ele disse. Tentava criar mais um elo invisível. Pode ser. Tenho que ir agora. Ele não gostou que ela quisesse partir tão depressa. Teve a impressão de que, por algum motivo, Clarice o estava evitando. Vou pedir um táxi. Quer carona? Ele disse. Não, moro aqui perto. Me empresta seu celular? Deixei o meu em casa e preciso ligar para a companhia de táxi. Prometo não gastar muito. Ela enfiou a mão na bolsa de pano. Toma aí. Enquanto completava a chamada, Theo observou Clarice. Ela havia soltado os cabelos, tão longos que desciam abaixo da cintura. Naquele corpo miúdo, os cabelos faziam um contraste que o agradava. 2 holofotes automáticos acenderam quando anoiteceu. Ninguém atende. Deixa que eu pego qualquer táxi na rua. Devolveu o celular a ela. Seguiram juntos pelo caminho de pedra até a bifurcação. A saída é para lá, ele apontou. Vou pegar uma cerveja e me despedir de um pessoal. Não vai se despedir de ninguém? Ele deveria inventar alguma desculpa, mas quis dizer a verdade, prefiro não me despedir de ninguém. Ela concordou. Aproximou-se e deu-lhe um selinho nos lábios tensos. Depois, virou as costas e subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o copo com o líquido verde, de cujo nome Theo não se lembrava, vacilante na mão esquerda. Ao chegar em casa, Theo se sentia zonzo. Correu ao celular na cabeceira da cama e aproveitou para mandar uma mensagem à mãe. Acessou as chamadas perdidas, saboreando os dígitos da última ligação recebida. Ficou muito tempo deitado no sofá. Encarava o teto, revivia imagens. Algo havia explodido dentro dele. Algo que ele não conseguia nem queria explicar. Ainda que não soubesse o sobrenome de Clarice, onde ela morava ou em que universidade cursava História da Arte, ele tinha o número do celular dela e isso os tornava íntimos. Capítulo 3. Mal acordou, Theo quis telefonar para ela. Digitou o número que sabia de cor, mas não teve coragem de completar a ligação. Como explicar que tinha seu telefone? Soaria patético, até infantil, contar o que havia feito. Ao contrário do reconforto da noite anterior, agora ele percebia como Clarice continuava distante. Se não fizesse nada, simplesmente apagasse o contato do visor, era possível que jamais se encontrassem de novo. Quantas vezes a vida nos coloca diante de alguém tão instigante? Sansão se aproximou, brincando nas pernas de Theo. Ele acariciou pelo farto e deixou que o cão lambesse suas mãos. Depois o afastou. Não queria ser consolado. Vestiu-se para a missa de domingo. Vamos chegar tarde, a mãe gritou do elevador. Ele respirou fundo. Não era obrigado a segui-la sempre, empurrando a cadeira de rodas pelas calçadas de Copacabana como um enfermeiro apático. Conteve-se. O que pensariam? Já estou indo, mãe. Pegou a carteira e o celular na cabeceira antes de sair.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Theo considerava a missa de domingo um ritual interessante. Tinha vontade de rir da crença de alguns fiéis, lágrimas nos olhos, lábios sussurrantes em oração, como se Deus pudesse ouvi-los. Ele está no meio de nós. Havia também algo de surreal, aquelas mesmas pessoas passavam a vida na esbórnia, chafurdando prazeres mundanos, e ao primeiro sinal de problemas apelavam por uma redenção de que não eram merecedoras. É nosso dever e nossa salvação. No passado, as missas de domingo eram um martírio para ele. Fizera catecismo quando criança. E crisma também, Patrícia era muito religiosa. Desde que podia se lembrar, não gostava da impossibilidade de questionar os dogmas da fé. O vosso filho permaneça entre nós. Havia percebido rápido que o dever do católico não era debater, mas aceitar e decorar, como a criança que memoriza a tabuada. Aprenderá a aproveitar melhor aqueles 60 minutos. Mandai o vosso Espírito Santo. Sabia de cor cada frase do folheto. Os fiéis nem atentavam para o que diziam. Entoavam as frases em uníssono. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Acompanhava a ladainha, sorrindo para a mãe vez ou outra. Deixava a imaginação fluir por caminhos distantes da igreja barulhenta. A missa e a aula de anatomia eram os momentos em que ele mais relaxava. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Naquele domingo, no entanto, os pensamentos fixaram-se em Clarice, impedidos de voar mais alto. Durante a homilia, ele relembrou o dia anterior, a abordagem pouco sutil, o pratinho de linguiças e corações, a pergunta provocativa, Theo, você trepa? O vosso espírito nos una num só corpo. Esgotadas as lembranças, já conseguia antecipar diálogos, cheiros e sabores em Clarice. Os momentos com ela seriam fabulosos, comparáveis aos que havia tido com Gertrudes. Caminhamos no amor e na alegria. Teve uma ideia. Era complexa e teria de ser bem pensada para que funcionasse. Ainda assim, já tinha sido suficiente para reanimá-lo. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Ao fim da missa, ele tinha tudo em mente, repassado 3 vezes. Sem falhas. Sabia como se aproximar de Clarice. Graças a Deus. Ao saírem da igreja, Patrícia viu uma amiga que não encontrava havia semanas. Theo se despediu da mãe com a desculpa de que pretendia estudar. Comprou cartão telefônico numa banca e encontrou um orelhão em uma praça de pouco movimento. A parte interna do orelhão estava repleta de anúncios de prostitutas. Tarjas pretas vedando os olhos e nenhuma vedando o sexo. Bocas de veludo e vaginas quentes. Aquelas eram mulheres sujas. Clarice era diferente, insinuante, porém doce. Digitou o número. O telefone mal deu o segundo toque e ela atendeu. Theo desligou. Precisou respirar fundo antes de ligar novamente. Clarice também atendeu rápido dessa vez. Boa tarde. Por favor, a senhora Clarice, ele disse, fingindo um sotaque paulistano. Sou eu. Quem é? Boa tarde, senhora Clarice. Somos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e encontramos seu nome em nosso cadastro. A senhora poderia confirmar seu sobrenome, por favor? Manhães. Certo, obrigado. Sua idade? 24. Ficou surpreso que ela fosse 2 anos mais velha do que ele. Aguarde enquanto digito as informações no sistema, por favor. Um ônibus passou em alta velocidade pela rua, buzinando para um automóvel que saía da vaga. Ele cobriu o bocal. Obrigado por aguardar. Estamos fazendo uma pesquisa com jovens universitários. A senhora é universitária, correto? Isso. Havia certa impaciência na resposta. Poderia me informar o que estuda e em qual faculdade? História da Arte, na UERJ. Seria a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, senhora? Até onde eu sei, UERJ é isso mesmo. A senhora entra na aula em que horário? 7 da manhã. E está satisfeita com o curso? Vou ser processada se falar o que realmente penso daquele inferno. Em que período a senhora está? Vem cá, você também vai querer saber meu CPF, meu RG e a cor da minha calcinha? Theo sentiu as mãos formigarem. Imagina, esta é a última pergunta. Em que período a senhora está? Final do 5º. O IBGE agradece sua participação. Ela desligou sem responder. Theo devolveu o fone ao gancho e repassou mentalmente as informações. Em seu rosto, brotou um sorriso. O domingo se estendeu nostálgico. Theo não gostava dos domingos. Como estava sem sono, pesquisou sobre Clarice na internet durante horas. Descobriu que ela havia passado em História da Arte em primeiro lugar, com nota suficiente para entrar nos cursos mais disputados. Descobriu também que ela havia obtido boas colocações nos demais vestibulares, aparecendo sempre no início das listas. Encontrou ainda um blog sobre astrologia do qual ela participará fazendo comentários.
Nas redes sociais, o nome Clarice Manhães indicou uma mulher horrorosa que, sem dúvida, não era ela. Antes de deitar, Theo preparou o despertador para o dia seguinte. Às 7, estaria no andar de História da Arte da UERJ. O Vectra preto era o resquício de nobreza da família Avelar, dos tempos em que moravam na cobertura em Copacabana. Mesmo com os cortes de gastos, Patrícia tinha feito questão de manter o carro na garagem. Precisava disso para não se sentir tão mal. Theo chegou à UERJ às 6h30. O andar de História da Arte estava vazio. Ele vestiu o capuz do casaco. Ainda que fosse primavera, um vento congelante percorria os corredores silenciosos. Onde fica o quinto período? Perguntou a um faxineiro. O homem não sabia. Sentou-se num banco do hall, acompanhando o movimento dos alunos. Havia trazido consigo um livro de Durkheim, mas o nervosismo impedia que aprendesse sentido nas frases. Lia e relia, inútil. Moças bonitas passavam, cabelos exóticos, pele alva, cadernos em mãos, nenhuma Clarice. Às 9, Theo buscou informações na secretaria. Inimiga da solicitude, a moça do balcão regurgitou que o ano estava no fim, que possivelmente já estavam de férias, que ela não tinha como saber. Ele voltou ao hall, agarrado ao corrimão da escada difusa que o ligava a Clarice. Não conseguia enxergar os degraus adiante, a subida era tortuosa. Cogitou desistir de tudo. Voltar aos livros e aos defuntos. Se Clarice também o desejasse por perto, teria arranjado uma forma de se aproximar. Ela era o tipo de mulher que sempre conseguia o que queria. A derrota foi confirmada por uma menina de olhos esbugalhados. O quinto período acabou. Sou do sétimo, mas faço umas matérias com eles. O sétimo também já acabou. Só vim ver umas notas na secretaria. E não faço ideia de quem é essa Clarice. Theo agradeceu, sem paciência. Era absurdo que a imbecil não conhecesse Clarice. Desceu as rampas da universidade pensando em como as pessoas ignoravam o que havia de melhor à sua volta. Quando já tomava o caminho para o estacionamento, ele viu Clarice passar, conversando com uma amiga. Vencida a surpresa, ficou no encalço dela. Aquela coincidência predizia que estava no caminho certo, e ele se sentiu forte e poderoso. As duas entraram na secretaria. Lá fora, o sol brilhava no céu em disputa com as nuvens cinzentas. Clarice saiu depressa da secretaria. Divertia-se com a conversa da amiga. Theo invejou o que aquela menina dizia de tão engraçado para ela. Ainda que se considerasse bem informado, ele não sabia como dobrar Clarice. Melhor Gertrudes, que respondia em silêncio. Tomaram as rampas. Clarice vestiu um casaquinho verde musgo sobre a blusa de listras coloridas e acendeu um cigarro de menta, que fumou até o metrô. Já tinha a passagem em mãos. Theo comprou o bilhete a tempo de encontrá-las na plataforma. Entrou no mesmo vagão, na porta ao lado. Uma multidão de rostos entrava e saía a cada estação. Clarice continuava indiferente ao resto do mundo, sorrisos e olhares restritos à amiga. Desceram em Botafogo. As duas pegaram um ônibus para o Jardim Botânico. Theo chamou um táxi e, divertindo-se com a situação cinematográfica, disse, siga aquele ônibus. A viagem continuou até o Parque Lage, quando as meninas saltaram, ainda conversando animadamente. Theo pagou o táxi e não esperou pelo troco. Alheias à chuva anunciada, crianças corriam pelo parque, sujas de terra. Babás uniformizadas tricotavam assuntos no banquinho, lançando olhares mal-intencionados aos homens que faziam Cooper. Velhinhos passeavam de mãos dadas e um grupo de jovens sentados em roda improvisava um piquenique. Clarice e a amiga foram graciosamente adicionadas ao cenário. Sacaram câmeras fotográficas semiprofissionais da mochila, registrando flores azuis e palmeiras imperiais. Tiravam fotos uma da outra tirando fotos, num exercício de metalinguagem fotográfica. Clarice guardou a câmera e colocou brincos de pérola. Sorriu para a lente, uma dama do século XIX. Fez poses nos jardins e na beira do lago, cheirou flores. Subiu e desceu as escadarias diante do palacete onde ficava a Escola de Artes Visuais. Tinha olhos de leoa. Iluminada pelo sol, Clarice reviu as fotos com a amiga. Gargalhava com algumas, desdenhava de outras, mandando que fossem excluídas. Theo queria vê-las, tê-las para si, inclusive as sumariamente eliminadas. De uma árvore distante, ele também fotografou Clarice, mas com os olhos, armazenando as imagens na memória entre um clique e outro. As amigas comeram maçã ao entardecer. 10 horas tinham passado sem que ele notasse, não tinha nem almoçado. Clarice se despediu da amiga e acendeu um cigarro de menta. Subiu ladeiras, dobrou esquinas, atravessou sinais. Andava com movimentos leves, menina baixinha sugada pela multidão. Entrou numa rua pequena. Sacou a chave do bolso, girando-a na fechadura de uma casa de muros altos, feitos em pedra. Theo esperou mais alguns minutos para confirmar que Clarice morava ali mesmo. Anotou o endereço. Pagou o táxi até a UERJ e buscou o carro no estacionamento. Em casa, saudou a mãe com um beijo agitado. Tomou banho, perfumou-se e fez a barba.
Vestiu o melhor do guarda-roupa, uma camisa polo esverdeada que caía bem nos ombros largos. Está bonito. Para onde vai? Patrícia perguntou, devolvida à realidade no intervalo da novela. Acariciava Sansão, adormecido em seu colo. Encontrar uma garota. Vou de carro. Era maravilhoso não precisar mentir. Diversas vezes, ele tinha inventado histórias promissoras de meninas com quem se atracava na última fileira do cinema. Como justificar que nunca tivesse apresentado uma namorada desde a adolescência? Como justificar que preferisse ver sozinho os filmes europeus em cartaz? Se não dissesse que saía com meninas, a mãe poderia ter ideias absurdas, chegando a supor que ele fosse homossexual. E ele não simpatizava com homossexuais. Eram impuros, movidos a sexo. Antes eremita do que gay. Agora, falava a verdade. Não havia por que mentir para Patrícia. Nem para si mesmo. Queria estar na última fileira do cinema com Clarice. Ela o havia beijado naquele churrasco. Por que parar? Do beijo, furtado e furtivo, ele havia se tornado refém. Não era o invasor, mas o invadido. Não queria só desvendar, mas ser desvendado. Ele amava Clarice, admitiu. Precisava ser amado. Theo se aborreceu com a ideia de que não haveria naquela noite. Já estava no carro havia mais de 2 horas. Acompanhava o movimento das luzes nos quartos, sombras passeavam atrás das cortinas. Um Corsa vermelho parou diante da casa e deu 2 buzinadas. Clarice apareceu na porta, encantadora em um vestido preto. O motorista saltou para recebê-la. Parecia ter 20 e tantos anos, quase 30. Os enormes óculos quadrados e a roupa social preto o envelheciam. Clarice deu-lhe um beijo na bochecha e entrou no carro. Chegaram a Lapa em poucos minutos. O rapaz saltou do carro com uma mochila grande e entrou na sala Cecília Meirelles de mãos dadas com Clarice. Um folheto na porta indicava a programação da noite, Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, Concertos da Juventude. Naquela noite, executariam a sinfonia no 9 de Antonin Dvořák. Theo hesitou em assistir ao espetáculo. A imagem da orquestra com rostos sérios, violinos e violoncelos apostos, deixou irritado. Não queria ver Clarice beijando outro homem. As mãos dadas já haviam sido bastante ofensivas. Acabou pagando o ingresso. Entre os cabelos femininos, conseguiu identificá-la, sentada ao lado da amiga que havia encontrado mais cedo. O acompanhante dela não estava por perto. Quando o concerto começou, Theo enxergou o rapaz de óculos quadrados em meio à orquestra, tocando um violino de cor avermelhada. Foi tomado por um sentimento forte de antagonismo em relação a ele. Mal prestava atenção na música. Uma formiga passeou pelo encosto da poltrona da frente antes de ser esmagada pelo seu polegar. A noite avançou, e o grupo foi a um bar próximo. Pediram pizza, cerveja. O assunto parecia não ter fim, alimentado pelas garrafas na mesa. Clarice bebia em excesso para uma mulher. O relógio marcava 3 da madrugada quando o acompanhante dela saiu da mesa. Caminhou até o carro, limpando nervosamente as lentes dos óculos na camisa. Bateu a porta e foi embora. Theo espichou a cabeça para entender o que havia acontecido. A amiga continuava sentada à mesa, bebendo sozinha, falando sozinha. Clarice havia se levantado também. Do lado de fora do bar, acenderam um cigarro, braços cruzados. Fumava de um jeito bruto. Theo quis se aproximar, mas não parecia o momento certo. Clarice jogou o cigarro no bueiro e voltou para o bar. Pediu doses de tequila, viradas rapidamente com limão e sal. Horas depois, ela e a amiga pagaram a conta. Saíram abraçadas, arriscando passos nas calçadas irregulares da Lapa. Clarice gargalhava, apoiada na amiga, que parecia mais sóbria. Conversavam em voz alta, sem temer a rua mal iluminada. Ele as seguiu de carro com os faróis apagados. 2 táxis vazios passaram, mas elas não fizeram sinal. Numa esquina deserta, Clarice e a amiga trocavam carícias, beijos resfolegados, cabelos em desalinho, sapatos lançados à distância. Beijavam-se e riam, gozando o prazer das bocas sedentas. A amiga desceu a língua por Clarice, provando da pele alva e das sardas reconditas. Clarice escancarava a boca, fincava as unhas coloridas nas coxas da outra, aprovando as mordiscadas no pescoço. A primeira reação de Theo foi fechar os olhos. Como ela podia? Quis saltar do carro, impedir aquela violência. Ela não tinha freio? Quando um casal virou a esquina, Clarice se encolheu, mas continuou a acariciar os cabelos da outra. Um táxi passou e a amiga, Theo agora tinha dificuldade em chamá-la de amiga, fez sinal. Deu beijos estalados em Clarice e, tchauzinhos pela janela, partiu. Clarice voltou a caminhar. Trançava as pernas preguiçosamente. Quando atravessava a rua, um carro em alta velocidade buzinou. Ela despertou a tempo e se jogou na calçada, gritando ofensas ao motorista. Levantou-se com dificuldade. Saía sangue do joelho ralado. Tentou mais alguns passos e caiu outra vez. Encontrou um canto escuro, o batente de uma casa velha, e dormiu ali mesmo.
Theo se aproximou em silêncio, pois não queria assustá-la. Pegou-a pelo braço, acariciando seus cabelos para que acordasse. Clarice entreabriu os olhos. Que é? Vamos, vem comigo. Que é? Você está dormindo na rua. Vem comigo, te levo para casa. Ela aceitou, deixando o peso cair nos braços dele. Sentou no banco do carona e deitou a cabeça no encosto. O cheiro de álcool empesteava o carro. Tá fazendo o que aqui? Ela perguntou. As palavras saíam tortas. Theo pensou em uma resposta, mas Clarice voltou a dormir, os olhos trêmulos como se enfrentassem um pesadelo. Com quem estaria sonhando? Estacionou diante da casa. Algumas pessoas já acordavam para terça-feira de trabalho. A iluminação era tênue e repleta de frescor. O relógio no painel indicava 5:30. Ele encontrou um molho de chaves na bolsa dela e acordou. Qual é a chave certa? Essa. Vamos, eu te ajudo. Saiu do carro. Cuidado para não tropeçar. Segurou-a pelo antebraço e notou o perfume sufocado pelo álcool. Latidos vinham do outro lado do muro, mas o fato de não terem se aproximado fez Theo deduzir que os cachorros estavam presos nos fundos. Girou a chave e entrou. Clarice era incapaz de caminhar sem cair. Soltou um gemido quando ele acendeu a luz. Os cabelos estavam desgrenhados, o vestido, em desalinho. Theo a deitou no sofá da sala. O cômodo era enorme, com mesa de jantar e móveis em madeira. Havia ainda uma biblioteca de livros jurídicos e uma TV de muitas polegadas. Onde é a cozinha? Clarice soluçava sem parar. Fechou os olhos, enroscada a manta do sofá. Quem é você? O que está acontecendo aqui? A mulher que entrou na sala não parecia em nada com Clarice, era alta, esguia, um tanto desesperada. Vestia um robe vinho. Só estou tentando ajudar, Theo disse. Ela não está bem. A mulher se sentou no sofá. Acariciou a testa de Clarice, mediu a temperatura. Ela está bêbada, isso sim. O que você fez com a minha filha? Não fiz nada. Nem bebi. Encontrei ela na rua, por acaso. Onde fica a cozinha? Para que você quer saber? Melhor dar algo doce para ela. A mãe de Clarice o encarou com desconfiança. Deu tapinhas no rosto da filha, mas ela não acordou. Ela está péssima. Pode ser coma alcoólico. Se ingerir glicose, ela vai melhorar. Por acaso você é médico? Estudante de medicina. Qual é seu nome? Theo. Sou Helena, mãe dela. Pode ir embora que resolvo isso sozinha. Helena pegou Clarice pelo braço, levantando-a. Ela ainda soluçava. Se precisar, eu ajudo. Não precisa. Obrigada. Eu já conhecia a Clarice. Helena o encarou. Ah, vocês são amigos? Nós, o que eles eram? É meu namorado, mãe, Clarice murmurou. Ele duvidou que tivesse entendido certo, mas Helena repetiu, namorado? Meu novo namorado. Amanhã a gente se fala, Theo, ela disse, e ele ficou orgulhoso de que ela soubesse seu nome. Obrigada por tudo. As duas sumiram no corredor. Mais tarde, deitado na cama, Theo não conseguiu dormir. É meu namorado, mãe. O que ela queria dizer com aquilo? Clarice era frágil. Embebedava-se e fazia o que não devia. Como explicar os beijos com a outra? Ela sabia que ele tinha visto tudo? Agora pensando, ele tinha certeza de que a amiga tomara a iniciativa, havia se aproveitado do estado de Clarice para abusar dela, furto de beijos e abraços. Ele jamais faria isso. Preferia conquistá-la discretamente, nos pequenos gestos, mostrando como podiam ser felizes juntos. Amanhã a gente se fala, Theo. Capítulo 4. Theo acordou com o toque do celular, mas a ligação ficou muda quando ele atendeu. Não reconheceu o número e decidiu esperar que retornassem. Eram 2 da tarde e ele estava bem-humorado. Havia certa beleza nas cores do quarto. Encontrou um bilhete da mãe sobre a mesinha da sala. Perguntava por que ele havia chegado tão tarde e avisava que ela passaria o dia em Paquetá com Marli. Se Theo tivesse fome, havia uma lasanha de ricota na geladeira. Ele não tinha fome nem sede nem sono. Sua única vontade era de rever Clarice. Tomou banho antes de sair. Não havia por que se preocupar com o encontro, ela mesma havia dito que voltariam a se falar. Achou que seria educado comprar um presente e passou em uma livraria no caminho. O livro ideal estava na vitrine, uma coletânea bem encadernada de contos de Clarice Lispector. 500 páginas em capa dura.
Pagou e pediu que embrulhassem. Papel colorido, laço bem feito e um cartão. Tocou a campainha. Depois de checar o perfume e ajeitar o cabelo molhado, colocou as mãos para trás, escondendo o presente. Quem abriu a porta foi Clarice, fascinante numa camisola larga e confortável. Ela não pareceu constrangida. Oi, Theo, pode entrar. Jogadas na sala, pilhas de roupa por todos os lados, duas Samsonite de rodinhas abertas sobre a mesa de centro. Clarice tirou algumas calcinhas do sofá para que ele se sentasse. Como você está? Bem. Obrigada pela ajuda, ela disse. Tirava roupas da mala menor e colocava na maior. Dobrava-as sem pressa. Eu estava passando por aqui e resolvi dar um oi. Fez bem. Eu tinha mesmo que te agradecer por ontem. Não foi nada. Fico feliz que esteja bem. Com uma dor de cabeça enorme, você quer dizer? Ou isso. Daqui a pouco passa. Clarice se agachou para pegar um casaco, e Theo pôde ver o curativo no joelho ralado. Vai viajar? Ele perguntou. Hoje mesmo. Para me dedicar ao roteiro. Eu e o notebook. Quero terminar logo. Vai para onde? Teresópolis. É meu recanto espiritual, meu lugar de introspecção. No Rio, a gente gasta muito tempo, dinheiro e energia com coisas inúteis. Quando você volta? Não sei. Dá vontade de ficar por lá. Meu pai está viajando a trabalho e minha mãe não tem de quem encher a paciência. Fica buzinando no meu ouvido. Preciso de um tempo das pessoas, às vezes. E entrei de férias da faculdade. Devo ficar 3 meses. E o Natal? Não sei se volto pro Natal. Pensei que podíamos jantar juntos hoje. Vou subir a serra assim que terminar isso aqui. Quem sabe quando eu voltar? Clarice escorria por seus dedos. Também tenho que esperar isso tudo para ler o roteiro? O meu, ela sorriu para ele. Quer mesmo ler? Claro. Ela disse que voltava logo e tomou o corredor. Theo não sabia como reagir. A desordem da sala ao mesmo tempo incomodava e atraía seu interesse. Quis conhecer o quarto de Clarice, quis saber tudo sobre a vida dela naquele instante. 3 meses era tempo demais. Ainda não está completo. Não rendeu nada esses dias. Mas já dá para ter uma noção, ela disse ao voltar. Entregou até um bloco de folhas grampeadas. Dias perfeitos, ele leu. Foi o melhor que consegui. O argumento está no início, mas ainda não fiz a sinopse. Tenho sérios problemas em escrever sinopses. Quer me improvisar uma? Ela pensou alguns segundos, franzindo os olhos. Era linda. Já expliquei que é um road movie, né? Amanda, Priscila e Carol. 3 amigas. A Amanda terminou o namoro. As outras 2 não, sempre estiveram livres. Elas viajam juntas para Teresópolis. No mesmo hotel em que vou para escrever. Hotel Fazenda Lago dos Anões. Chalé com aquecimento, fundi e lago com pedalinhos. Não pega celular. É maravilhoso lá. Deve ser mesmo, ele disse. Continua a história. Ah, quando estão no hotel, elas conhecem um gringo, um francês, e decidem viajar com ele para uma ilha. Vão passando por vários lugares. E vivendo aventuras românticas, algumas trágicas também. Enfim, você vai ler. Parece legal. Espero que seja. Aceito comentários e sugestões. As críticas devem ser moderadas, ela disse, com uma risada. Vou ler e te digo o que achei. Encorajou-se, pode me passar o número do seu celular? Clarice parou de arrumar as roupas. Sentou na mesa de centro, cotovelos apoiados nas coxas, e olhou para ele, pensei que você já tivesse meu número. Não, não tenho. No sábado, tem certeza de que você não pegou? Eu não estaria pedindo se tivesse, ele disse, evitando ser ríspido. Você até me ligou no domingo. O atendente do IBGE era você. Todas as coisas bonitas que ele queria dizer para ela sumiram no mesmo instante. Não sei do que você está falando. Não nasci ontem, ela falava de maneira lenta e segura. Me ligaram de um telefone esquisito no domingo. Disseram que era do IBGE. O homem, que tinha a voz e um modo de falar muito parecidos com os seus, me encheu de perguntas. Acontece que eu retornei pro telefone mais tarde e um velho me contou que ali era um orelhão em Copacabana. Eu não, curiosamente, o IBGE não tinha nenhuma informação sobre mim. Não sabia meu sobrenome nem minha data de nascimento, porque perguntou minha idade. Além do mais, acho difícil que fiquem fazendo pesquisas por aí num domingo. Alguém tentou me enganar e ligou só para descobrir informações sobre mim. Então te pergunto, o que você quer de verdade? Clarice, eu juro que não sei do que está falando. Você deve estar confundindo, não estou. Você me encontrou de madrugada na Lapa. Vai dizer que estava passando por lá também? Coincidência.
E, sem perguntar onde eu morava, você me trouxe para casa. Sabia meu endereço. Você me disse o endereço quando entrou no carro. Você estava bêbada. Acha que eu adivinhei? Ele não sabia mais o que dizer. Era vergonha ou repulsa de si o que sentia? Você anda me seguindo. Conseguiu meu telefone no churrasco. Ligou para você mesmo do meu celular. Ela pegou o aparelho entre o emaranhado de roupas. Aqui está. 98, 332, 90, 90. É seu telefone. Quer que eu ligue para ter certeza? Você não faria isso, já fiz. Te liguei hoje cedo. Você atendeu com voz de sono. Reconheci na hora. No domingo, você me ligou com aquele papo furado e descobriu onde eu estudava. Começou a me seguir e descobriu onde eu morava. Me seguiu até a Lapa ontem à noite. Se quer saber, agradeço por ter me ajudado. Mas não acha meio doentia essa perseguição? Não tem perseguição nenhuma. E nem sei de que ligação você está falando. Ela sorriu, sacudindo a cabeça. Parecia muito tranquila ao se revelar mais esperta do que ele. Clarice era o tipo de mulher que agiria com serenidade mesmo se estivesse nervosa. Te dou um beijo se você souber meu sobrenome, ela disse. Como é? Falei que te dou um beijo se você souber meu sobrenome, repetiu, maldosa. E nós concordamos que eu nunca te disse meu sobrenome. Você anda com tanta sorte, vai que acerta, né? Você daria um beijo em alguém só para provar que está certa? Não quero provar nada. Quero mostrar que suas atitudes têm sido um tanto maníacas. A gente mal se conhece, Theo. Ele umedeceu os lábios. Desculpar-se seria patético. Clarice desdenhava dele. Você não precisa me dar explicações, ela disse. Sei que às vezes fazemos coisas sem sentido. Mas você deveria ficar longe agora. Isso não é legal, cara. Entendo que tenha gostado de mim. Se quer saber, também gostei de você. Você parece gente boa. Mas não é assim que vai conseguir se aproximar. Isso é coisa de gente doida. Hospício e tudo mais. Você está certa, Clarice. Eu sinto muito. Levantou-se, sem saber por quê. Não queria ir embora. Você é realmente muito esperta, ele disse. Talvez tenha sido isso que me chamou a atenção. No estado em que estava, é incrível que se lembre de tanta coisa. Ela voltou a arrumar as malas, como se o assunto fosse passado. Tenho ótima memória. Então você lembra o que disse para sua mãe? Quando ela perguntou quem eu era, lembro que você respondeu. Respondi que você era meu namorado. Theo se arrepiou ao ouvi-la falar novamente. Ganhava contornos de realidade. Então por que disse isso? Disse por dizer. Minha mãe é um saco. Sempre reclama dos meus namorados. Aquele fuma maconha, o outro é pobre, aquele outro fuma maconha e é pobre. E reparei que ela gostou de você, cabelo arrumadinho, não fede nem fuma. Faz medicina, é educado e trouxe a filhota bêbada até em casa sem um estupro no caminho. Ela gostou de você. Por que não dar um pouco de alegria pra velha? A gente faz mesmo coisas sem sentido. Não sei por que estou aqui, Clarice. Apenas sei que quero estar, entende? Gostei de escutar o que você disse ontem. Mas também não sei por que gostei. Apenas quero, apenas gosto. Gosto de você. E quero que o que você disse para sua mãe seja verdade, que não seja só para dar um pouco de alegria para a velha. Encarou-a, sentindo que tinha acabado de fazer um belo discurso. Ela riu, eu já passei por isso. Acontece com todo mundo. Sobra ansiedade, falta o sono. E, ainda que bizarra, achei boa sua ideia, pegar meu celular e ligar para o seu telefone. Me dá uma chance? Ela balançou a cabeça de leve, quase imperceptivelmente. Terminou de arrumar as malas e fechou a menor, vazia. Esticou os braços e o tronco, relaxando o pescoço. Não é assim que funciona, disse. Nós nunca daríamos certo. Podemos ser amigos. Você não faz meu tipo, muito certinho, muito tradicional. Gosto de aventuras. Loucuras, sabe? Você ficaria de saco cheio do meu jeito. E eu ficaria de saco cheio do seu também. Clarice parecia daquelas mulheres que nunca iam se casar sozinhas e autossuficientes. Não custa tentar, ele disse. Deu um passo e esticou o presente. Veja aí, comprei para você. Ela desembrulhou. Você me disse que nunca leu nada dela. Achei que fosse gostar. Obrigada. Vou tentar ler sim. Ela deixou o livro sobre a mala. Por que não pensa melhor no que te falei? Já disse, podemos ser amigos. Ela soava irritadiça. Não quero ser seu amigo. Eu não consigo, que merda. Estou tentando não ser uma escrota, mas você não dá trégua.
Você não entende que pega seu livro e me esquece. Na boa, finge que a gente não se conheceu. Esquece o que eu disse ontem, ok? Eu estava bêbada. Foi da boca pra fora. Não me enche mais. Não quero que você me ligue, nem que me siga, nem que me mande presentes. Clarice, uma sensação de vergonha retornou com toda a força. Não gosto que fale assim comigo. Ele se aproximou, tocou o braço dela. Clarice recuou, não me interessa o que você gosta ou não. Vai se fuder, cara. Tentei ser legal, mas não dá. Se você tem problemas com mulheres, come uma puta, sei lá. Clarice continuava com os insultos. A voz rouca e doce era a mesma, os trejeitos também, mas aquela era outra mulher. Não era sua Clarice. Ele avançou, precisando calá-la. Ergueu o livro e bateu violentamente na cabeça dela. Clarice contra Clarice. Bateu mais vezes, até que ela ficasse quieta. O corpo magricelo tombou sobre a mesa de centro. Sangue escorreu da nuca, tingindo um par de blusas no chão. A capa do livro, antes uma figura amorfa de cores claras, também se manchou de vermelho escuro. Clarice não se movia. Ele testou a pulsação, viva, ainda. O alívio não foi suficiente para vencer o tremor das pernas. Olhou para a porta, pressentindo a chegada de alguém. Passos no assoalho. Sua imaginação o impedia de se mover. Ninguém apareceu. Ele era coerente, racional, inabalável, acabaria descobrindo o que fazer. A paz imóvel de Clarice incitava seus nervos numa brincadeira sádica. Abriu as duas Samsonite cor-de-rosa, transferindo as peças da maior para a menor. Espremeu as roupas na mala pequena, fazendo correr o zíper com alguma dificuldade. Espremeu Clarice na mala grande, deixando uma fresta para que ela respirasse. Arrumou as roupas que sobraram no sofá. Guardou o celular dela no bolso. Colocou as duas malas de pé, próximas à porta. Conferiu se Clarice estava confortável naquela posição. Arrastou a mesa, enrolou o tapete manchado de sangue. Estudou o movimento na rua, poucos passantes, todos distraídos. Guardou o tapete e malas no bagageiro do carro. Checou mais uma vez se ela parecia bem. Devolveu a mesa de centro ao lugar, trancou a porta da casa e deu partida no Vectra. Capítulo 5. Numa tentativa de se acalmar, Theo refletiu que estava com sorte, o que era engraçado, pois não acreditava em sorte. A ida da mãe a Paquetá permitia esconder Clarice em casa até que ele decidisse o que fazer. Além disso, a viagem ao hotel fazenda em Teresópolis faria com que os pais dela não estranhassem de imediato o sumiço da filha. Theo subiu pelo elevador de serviço. Sansão se aproximou da porta, cheirando as malas. Abanava o rabo e latia alto. Theo mandou que o cachorro ficasse quieto. Estendeu Clarice na cama, ela parecia um anjo, ainda que estivesse um pouco amarrotada. A mala maior, modelo Aerie Spinner Pink, não cabia debaixo da cama e ele teve que esvaziar a parte de cima do armário para guardá-la. Buscou gás e antisséptico no banheiro. Cuidou dos ferimentos na cabeça de Clarice, havia um pequeno corte na nuca que ele não sabia direito de onde tinha vindo. Furtivamente, aproveitou para acariciar seus cabelos castanhos. Como eram macios! Descalçou as sapatilhas dela, incomodado com a aparência de desconforto que lhe transmitiam. Lembrou-se de Clarice fotografando no Parque Lage, ela andava com displicência e calçava aqueles mesmos sapatos sem salto, o que a diferenciava das outras mulheres, sempre pintadas em excesso e montadas em plataformas. Acompanhou sua respiração, sintonizando-a à dele. Sentou na beirada da cama, observando-a de perto, mas ainda a uma distância respeitosa. Não queria parecer doente ou maníaco. Com o tempo, ele ia provar a Clarice que ela estava errada. Jamais seria capaz de cometer abusos, faltava-lhe o instinto animal que os homens ganham ao nascer. Essa era apenas uma de suas qualidades. Se houvesse mais gente como ele, o mundo seria melhor. Clarice logo acordaria e pediria para ir embora. Desceria as escadas, indignada, a mão esquerda pressionando o ferimento, a direita com o vogue de menta nervosamente tragado. Esbravejaria mais ofensas, atenta a qualquer novo ataque. Ele seria preso, execrado publicamente. Em letras garrafais, os jornais o chamariam de sequestrador. Sentiu-se mal, era a primeira vez que se via como vilão. Ao enfiar Clarice numa mala e trazê-la para casa teria se tornado criminoso? Nada havia sido premeditado, tampouco queria resgate. Queria apenas o melhor para Clarice. O golpe na cabeça tinha sido um gesto impensado, absurdo. Ele estava sinceramente arrependido. Talvez devesse dizer isso a ela. Que estava arrependido. E se ela não o perdoasse? Não podia soltar Clarice.
Não podia deixá-la ir embora até que previsse como ela reagiria. Ainda que não fosse a polícia, ela evitaria ficar perto dele, e isso também seria insuportável. A ideia de matá-la passou como uma lufada, mas foi imediatamente posta de lado. De morta, bastava Gertrudes. Assobiou uma melodia por impaciência ou nervosismo. Sansão latia sem parar, as patas compridas arranhavam a porta do quarto. Ele não queria que o cachorro cheirasse Clarice ou as malas escondidas. Saiu do quarto e trancou a porta por fora. Prendeu Sansão na área de serviço. Lavou o rosto no banheiro. O estresse escorria com a água. Encarou o espelho e achou-se inesperadamente bonito, como se a graciosidade de Clarice o tivesse contagiado. O rosto pálido trazia uma beleza distinta, em harmonia com um sorriso no canto da boca. Mexeu nos remédios do armário até encontrar o frasco de Gnolid, o tranquilizante que a mãe tomava para dormir. Ao chegar em casa, Patrícia estranharia se encontrasse Sansão latindo. Melhor sedar o cachorro para que só acordasse na manhã seguinte, quando ele já saberia o que fazer com Clarice. Abriu a boca do cão e enfiou-lhe um comprimido goela abaixo. 10 minutos depois, Sansão estava quieto. Voltou ao quarto, mas abriu a porta devagar, considerando a possibilidade de Clarice ter acordado e estar à espreita, pronta para atacá-lo. Logo depois, condenou-se pela violência dessa ideia. Enquanto deslizava os olhos pelo pescoço dela num divertido jogo de contar sardas, Clarice se moveu timidamente. Entreabriu os olhos, nauseada, e ele ficou sem reação. Pedia desculpas ou mostrava-se inabalável? Complacente ou ditatorial? Ela franziu o senho e ajeitou os cabelos. Seus movimentos eram lentos. Passeou os olhos pelos móveis. Gemia de dor. Theo correu ao banheiro, deixando 2 comprimidos caírem na mão. Esmigalhou o remédio e dissolveu num copo d'água. Bebe. Ela fechou o rosto, ainda zonza. Parecia muito assustada também. É para sua dor de cabeça. Vai melhorar. Evitava frases longas, pois não gostava de mentir para ela. Clarice bebeu. Devolveu o copo à cabeceira e moveu os lábios, sibilando uma pergunta. A voz falhou, e ela tentou novamente. O que você está fazendo comigo? O tom dela o entristecia. Saiu do quarto, dizendo que não demorava. Na sala, zanzou de um lado para outro, sem ter para onde ir nem voltar. 5, 10, 15, 20 minutos. Ao retornar, ela dormia outra vez. O sex shop ficava a 3 quadras do prédio, na esquina da Hilário de Gouveia com a Avenida Nossa Senhora. Theo sempre tivera curiosidade de entrar ali. Achava divertido que aquele lugar, com cartazes prometendo striptease e filmes eróticos de entrada franca, ficasse ao lado da igreja que frequentava com a mãe aos domingos. Pecado e redenção em harmonia. Ele sabia que ia se arrepender assim que entrasse no sex shop. Podia imaginar o que vendiam ali, e apenas sua imaginação já lhe causava náuseas. Por isso, adiava a visita. Adiaria eternamente não fosse a necessidade. Evitou encarar a parede de vibradores e pênis plásticos em diversos tamanhos, cores e larguras, todos pavorosos. Avançou pelo corredor, cercado por cintas de couro, chicotes e fantasias de pouco tecido. Uma vendedora magricela perguntou se podia ajudar e ele fingiu indecisão. Deixou que a mulher apresentasse a loja a anéis penianos, lubrificantes, preservativos com sabor de fruta. Temos também de chocolate, senhor. Ela espremeu 2 gotas de gel comestível sabor morango nas costas da mão de Theo e mandou que ele provasse. Você quer dizer lamber? A mulher listava as qualidades do produto como quem vende eletrodomésticos. Ele não queria passar a língua naquela coisa gosmenta. E se passasse mal? Provou, vigiado pela vendedora, e pediu por algemas. Viu diversos modelos, escolheu os mais resistentes, com chave reserva e sem trava de segurança. Ela não se importava que ele parecesse um sadomasoquista. Perguntou se vendiam mordaças. Temos várias. Mordaça de bola, de madeira. Tem também com argolas, que deixa a boca bem aberta, sabe? Pro oral, ele estava chocado com a criatividade dessa gente. A vendedora continuou, tem ainda o arreio de boca com mordaça, com regulagem na nuca por fivela. E a mordaça estofada também, claro. Esta aqui. Para deixar ela bem submissa, entende? A parte estofada entra na boca, até a garganta. Ela fica quieta e toda sua. Entendi. Tem também a coleira. É uma coleira larga com mordaça. As mulheres adoram. Vou pegar no estoque. Não precisa. Quais vai querer então? As 2 últimas. Essa com arreio de boca e a estofada. As algemas? 6. Ele notou que a quantidade impressionou a vendedora. E o gel? Comprou um, para desviar a atenção. Já no caixa, notou 2 barras rígidas, forradas em couro, com algemas nas extremidades. O que é aquilo? Separador de pernas e braços, a mulher disse. Colocou o produto nas mãos de Theo. Pesava bastante.
É um afastador, com tornozeleiras e algemas. Tem ainda cadeados, reguláveis por fivelas. Cada um desses varais afastadores tem 75 centímetros de comprimento. E é uma opção bastante versátil. Pode usar não só como separador de pernas ou de braços, mas também como algemas e tornozeleiras avulsas. Veja, eles se conectam por esses mosquetões e formam um só. Uma espécie de X com 2 varais. Vou levar também. Vestiu o arreio de boca com mordaça em Clarice. Deitou-a no colchonete, pois não queria que ela ficasse com o corpo dolorido. Empurrou-a para debaixo da cama, algemando seus tornozelos aos pés do móvel. Trocou o lençol e forrou a cama de modo que as algemas ficassem cobertas. Escreveu um bilhete para a mãe. Chegou de carro ao laboratório de patologia da universidade. Pegou sua gaiola de camundongos no biotério e foi à sala de pesquisas, onde havia outros estudantes. Na geladeira, encontrou 3 ampolas com solução de Tiolax, um anestésico usado em injeções intraperitoneais nos camundongos, bem mais eficiente que Hipnolid. Guardou as ampolas em meio à serragem da gaiola por onde os ratinhos zanzavam. Durante 20 minutos, fingiu inferir resultados. Quando saiu, garantiu que ninguém estava no corredor e escondeu as 3 ampolas no bolso do jaleco. Pouco depois, estava em casa. Patrícia havia chegado e assistia à TV. Disse ao filho que o dia tinha sido cansativo e que precisava dormir. Sabe onde deixei a caixa aberta de Hipnolid, querido? Ele se condenou por ter se esquecido de devolver o remédio ao armário. Na pressa de atender Clarice, havia largado a caixinha na mesa de cabeceira. Imaginou o risco que correria se ela tivesse procurado sozinha, entraria no quarto dele, talvez olhasse debaixo da cama. Era sorte ter a mãe entrevada naquela cadeira de rodas. Disse a ela que não sabia do Hipnolid. Patrícia desligou a TV e avisou que voltaria a Paquetá no dia seguinte com Marli, a vizinha estava expondo suas pinturas numa feira de artesanato. Ele trancou a porta do quarto e devolveu Clarice para cima da cama. Eram 4 da manhã quando ela ameaçou abrir os olhos. Theo se aproximou com a seringa. Encontrou uma veia no braço direito e injetou a solução de Tiolax. Clarice ficou inerte quase no mesmo instante, bela adormecida. Enquanto não soubesse o que fazer, teria que mantê-la sedada. Capítulo 6. Theo acordou assustado. Havia tido um pesadelo em que perseguia Clarice numa floresta escura, e as imagens ainda estavam muito vivas em sua mente. Olhou para ela na cama, mediu seu pulso. Clarice dormia indiferente a perseguições em cenários inóspitos. O perfume dela envolvia os lençóis. Era delicioso, mágico. Tinham passado sua primeira noite juntos. Patrícia girou a maçaneta e, sem conseguir entrar, bateu na porta. Abre logo, Theo. O tom era de pressa e desgaste. Ele escondeu o Hipnolid no armário, junto das malas, e devolveu Clarice para o colchonete debaixo da cama. Achou melhor não algemá-la, seria muito azar se ela acordasse agora. Entreabriu a porta com ar sonolento e deu um beijo na testa de Patrícia. Ela usava um vestido roxo e brincos de argola dourados. Por que demorou tanto? Estava dormindo, mãe. Ela espichava os olhos para dentro do quarto. Você nunca tranca a porta. O que está acontecendo? Devo ter acordado durante a noite. Ido ao banheiro ou coisa assim. E tranquei sem querer quando voltei. Trancou sem querer? Que estranho. Estranho? Ele deu 2 passos para fora do quarto, forçando Patrícia a recuar para a sala. As rodas giraram, ansiosas. Você está esquisito, ela disse. E o Sansão está preguiçoso como nunca vi. Ofereci biscoitos, ele mal se levantou. Ficou me olhando com aqueles olhinhos mareados. Acha que ele pode estar doente? Não sei, mas ele pode ter comido minha caixa de Hipnolid. Sansão tinha todo um histórico contra si, já mastigara correspondências e destruíra sandálias. Não exagera, dona Patrícia. Onde você deixou o remédio na última vez? No armário do banheiro, acho. Agora não tenho certeza. Vou te ajudar a procurar. Tive um sonho ruim hoje. Sonhei que uma desgraça acontecia com você. Uma verdadeira desgraça, meu filho. Não consegui dormir o resto da noite. Que desgraça? Não lembro. Theo acariciou os cabelos tingidos da mãe e pediu que ela se acalmasse. Também tive um sonho ruim. Mas não era comigo, ele disse. Na verdade, não era nada demais. A maioria dos sonhos não é nada. Eu sei, mas estou sentindo um vazio. Um vazio tão grande, meu filho. Não sei explicar. Só sei que ele está aqui dentro. E eu sinto. Ela olhava para ele de um jeito muito desagradável. Não faz besteira, Theo. Pela sua mãe que te ama. Eu também te amo, ele disse porque deveria dizer. Sansão entrou na sala, ainda levemente grogue.
Aninhou-se às pernas de Patrícia e lambeu as panturrilhas dela. Ok, ok, tem o Sansão também. Ela sorriu, enxugando as lágrimas dos olhos. Mas o pior que ele pode fazer é devorar objetos pela casa. Não vou fazer nada, mãe. Sansão foi até a porta do quarto e soltou um latido e mais outro e mais outro. Rosnava, mostrava os dentes. Você está escondendo alguma coisa aí dentro? Não é nada. Eu quero entrar. Confia em mim. Quero entrar no quarto. Pode sair da frente? Ele sacudiu a cabeça. Sai da frente. Quero ver o que tem aí. Não, mãe. Theo, estou com pressa. O que você anda escondendo de mim? Ok, você venceu. Estou com uma garota. Ela passou a noite aqui. Uma garota. A mãe esperava ouvir qualquer coisa, menos aquilo. O nome dela é Clarice. Estamos quase namorando. Desculpa não ter falado. Quero ver a menina. Ela está dormindo. Não tem problema, vejo ela dormir. Ela está nua, mãe. Você entra e coloca o lençol em cima do que for devido. Acho que está mentindo para mim. Não tem uma menina aí dentro. Theo suspirou. Espera um instante. Levantou Clarice do colchonete, evitando fazer barulho. Ela cheirava a naftalina. Deitou-a na cama, ajeitou a cabeça no travesseiro, de lado, escondendo o ferimento na nuca, e cobriu o corpo com edredom. Guardou algemas e mordaças no armário. Abriu a porta. Seja rápida. Não quero que ela acorde e dê de cara com você no meu quarto. A mãe concordou, olhos arregalados. Aproximou-se da cama. É linda sua namorada, disse, com um sorriso. Ele ficou satisfeito. Clarice merecia 1000 elogios. Sansão entrou no quarto e foi enxotado. Patrícia saiu logo depois. Desculpa ter desconfiado de você. Fico feliz que esteja namorando. Parece uma moça tranquila. A campainha tocou e ele correu para abri-la. Era Marli num vestido de brilho exagerado. Chamou por Patrícia e disse que estavam atrasadas. Beijos de despedida, votos de boas-vendas na feira em Paquetá. Theo ficou sozinho. Sansão voltou a latir. Ele não podia ficar sedando o cachorro para sempre. Tampouco queria fazer o mesmo com Clarice. Agora que Patrícia sabia da existência dela, não poderia dizer que ela ainda dormia quando a mãe voltasse. Sentiu a garganta apertar. Seu tempo se esgotava. Colocou 2 comprimidos de Hipnolir na ração do cachorro, que a devorou tão logo ele serviu a tigela. Poucos depois, uma paz silenciosa dominava o apartamento. Aproveitou para relaxar. Por volta do meio-dia, um ruído o assustou. O celular de Clarice tremelicava no armário. O toque era uma versão instrumental de Highway to Hell do AC/DC. No visor, Helena. Theo desligou o aparelho, sentindo-se mal. Em pouco tempo, havia cometido erros graves, se esquecera de guardar o Hipnolid, deixará o celular de Clarice ligado e, pior, agora sua mãe perguntaria pela namorada, marcaria jantares e pediria para conhecer a família. Buscando se acalmar, arrumou as roupas de Clarice. Estavam amassadas, lançadas a Samsonite cor-de-rosa no desespero do dia anterior. Encontrou o livro que havia comprado de presente, ao lado, o roteiro de Dias Perfeitos. Guardou o livro na gaveta de cabeceira. O sangue na capa era uma chaga, a mancha tinha avançado pelo nome da autora e só era possível ler Ice Lispector sob o título. Ele queria que Clarice lesse o livro, sabia que ela ia gostar, mas teve a impressão de que ela havia desdenhado do presente. Enxergava Clarice como um diamante bruto. Todo relacionamento pressupõe troca, um escambo de favores, de maneira que os dois polos se seduzam mutuamente, relegados às próprias surpresas. Theo fora surpreendido por Clarice, alertado pela beleza, enlaçado pela espontaneidade e condenado pelo beijo com sabor de gum de limão. Sabia também que podia surpreendê-la. Era um homem de qualidades, culto, com futuro, seria um bom pai, que na verdade, nunca havia pensado em ter filhos, mas agora a ideia não parecia ruim, se um bom marido, sabia como as mulheres mereciam ser tratadas. Não era bonito, tampouco era feio. De todo modo, a estética aguça, mas não mantém uma relação, falta-lhe algo de emocional para merecer poderes maiores. A força conectiva está, sim, na permuta, na entrega e na descoberta. O termo simbiose pareceu apropriado. Buscou no dicionário a definição exata. Era isso, a associação entre dois seres que vivem em comunidade, na qual ambos têm benefícios, ainda que em proporções diversas, de modo que um não é capaz de viver sem o outro. Recostado na cadeira giratória, Theo folheou o roteiro. A leitura de Dias Perfeitos era uma porta para novidades. Quantas nuances de Clarice seriam reveladas? Como a criança que guarda o melhor pedaço da torta para o final, ele adiava abocanhar o texto. Preferia desvendá-lo como um bom vinho, primeiro o rótulo, depois o aroma e, então, o sabor. Lia frases soltas, sem atentar para o conteúdo. As personagens da história eram bastante desbocadas. Clarice escrevia como falava, frases curtas e ousadas, poucas inversões sintáticas. Deixou o roteiro de lado. Temia decifrá-la e concluir que não havia nada de especial ali, apenas uma variação falsamente promissora de todas as outras garotas que havia conhecido, apáticas e sem talento. Voltou a empilhar roupas. Num compartimento da mala menor, encontrou a câmera fotográfica que tinha visto Clarice usar no Parque Lage.
Transferiu as fotos para o computador e passou uma a uma na tela. Sorriu nas que Clarice sorria, relembrando onde estava no exato instante em que ela fazia determinada pose. Excluiu aquelas em que a amiga aparecia, cabelos cebosos e sorriso promíscuo. Fazia um favor a Clarice, com certeza ela não desejava ter lembranças da garota que havia forçado aqueles beijos lésbicos. Apenas por curiosidade, abriu o Photoshop. Selecionou fotos suas, entre recortes e colagens, criou novos momentos, os dois abraçando a árvore, os dois caminhando pelo jardim, os dois sentados no banco de madeira. Numa montagem mais ousada, e quase perfeita, colocou Clarice com a cabeça deitada em seu colo, o lago com chafariz ao fundo. Ela sorria e parecia gostar do cafuné que recebia nos cabelos. Theo também sorria. A foto era tão verdadeira quanto as que a tinham originado. Escolheu essa para a tela do monitor. Selecionou outras, apenas as mais bonitas, mas era tão difícil escolher as mais bonitas, e salvou num CD, 31 fotos, 27 só dela e as restantes dos dois juntos. Saiu de casa, deixando Clarice sedada sob a cama, sem amarrá-la, era um voto de confiança. Caminhou 3 quadras para mandar imprimir as fotos. A tarde se estendeu preguiçosa. 4 horas mais tarde, Theo voltou à loja. Escolheu um álbum de capa dourada, que parecia apropriado ao estilo clássico de Clarice. As fotos tinham ficado fantásticas. Eram um casal de verdade, estampado nas capinhas plásticas do volume fotográfico. As imagens ganhavam tom de preleção, registravam momentos que viveriam juntos. Ele estava emocionado. Teve vontade de mostrar as fotos à vendedora da loja ou à velhinha que perguntava se ali vendia pendrive. Ao pegar a carteira no bolso, sentiu o celular vibrar. Era o telefone de casa. Seria sua mãe? Já tinha voltado de Paquetá? Tinha percebido que havia algo errado? Atendeu, nervoso. Só pensava em Clarice. Patrícia gritava e chorava, dizendo frases que ele não compreendia. Pediu que ela falasse devagar. De nada adiantou. Demorou mais 2 minutos para entender. Sansão tinha morrido. Capítulo 7. Ao entrar em casa, Theo encontrou o cachorro enrolado na manta. Acariciou e colocou 2 dedos diante do nariz gelado. Nada. Na sala de estar, Patrícia tremia na cadeira de rodas, amparada por Marli, cheia de consolos transcendentais. O cachorro cumpria um papel fundamental na vida da mãe, ela precisava se sentir verdadeiramente amada por alguém. Theo disse que lamentava muito. No fundo da despensa, encontrou a caixa de papelão que tinham usado para transportar a TV na mudança e colocou o Golden ali dentro. Vamos enterrar o Sansão. Um enterro digno, ela pediu. Theo sentou na poltrona, encarando o choro de Patrícia, tão sincero quanto se ela tivesse perdido o próprio filho. Ele jamais choraria assim por alguém. Por Clarice, talvez. Mas precisaria fazer certo esforço. Vamos levar o corpo numa veterinária, ela disse. Quero saber do que meu bebê morreu. O luto era exagerado. Bastava comprar outro cachorro. Às vezes, ela parecia esquecer que não tinham a mesma vida de antes. Saber a causa da morte era um gasto inútil e só traria problemas. Theo não acreditava que era responsável por aquela morte, mas a possibilidade de que o exame cadavérico indicasse a presença de comprimidos no estômago do Golden o preocupava. Quando saíra para buscar as fotos na gráfica, ele havia deixado Clarice no colchonete debaixo da cama. Tinha forrado o colchonete com um lençol, pois o chão estava frio. Agora, um cheiro acre de urina preenchia o quarto. Encontrou a mancha no pijama de Clarice. Teve nojo. Depois, condenou a reação. Não podia ter nojo da mulher que amava. Ela estava descansando e não tinha como ir ao banheiro. Seria arriscado arrumar Clarice com Patrícia e Marli por perto. Elas poderiam entrar no quarto a qualquer momento, naquele estado de nervos, a mãe não toleraria a porta trancada. Borrifou perfume e voltou à sala. Entendo que você queira fazer a necrópsia, disse. Se é isso que quer, vou apoiar. Patrícia enxugou os olhos, ensaiando um sorriso para o filho. Ele continuou, mas custa caro. E não temos dinheiro para esbanjar. Tenho minhas economias, Theo. Preciso saber do que o Sansão morreu. Até pouco tempo ele estava tão bem, ele já tinha 10 anos, mãe. A gente cuidou dele com carinho. Fez ele feliz enquanto era tempo. Não adianta remoer agora. Acho que ele comeu o meu Hipnolid. E não vou conseguir, uma mãe soluçava. Não vou conseguir dormir em paz enquanto não tiver certeza de que ele não morreu por uma idiotice minha. Estou me sentindo péssima, não fica assim. Para que saber se ele comeu ou não o Hipnolid? Já aconteceu. Tudo o que podemos fazer agora é dar um enterro merecido ao Sansão. Quero a necrópsia. E se eu causei a morte dele? É como matar um filho. Não acho que tenha sido o Hipnolid.
Como Sansão entrou no banheiro e devorou uma caixa de remédios sem deixar vestígio. Tenho certeza de que vamos achar essa maldita caixinha caída em algum lugar bem escondido e, mais dia menos dia, esclarecer tudo isso. Minha amiga, fica calma. Ele tem razão, Marli disse, sentada no braço da poltrona. Não faz sentido que o Sansão tenha comido o remédio, com plástico e tudo. Você lembra quantos comprimidos tinha na caixa? Sim, controlo a cartela para não tomar repetido. Theo sabia que a mãe mantinha anotações num caderninho com cada pílula ingerida. Por isso, não podia fingir encontrar a caixa de remédios ao acaso. Vou me arrumar, Patrícia disse. Quero achar uma veterinária aberta ainda hoje. Em 10 minutos, estava pronta. Avisou ao filho que ele não precisava ir caso tivesse outros compromissos. Ela e Marli tomariam um táxi. Theo buscou um último argumento, se fizerem a necrópsia no Sansão. Vão abrir o corpo dele, sabe? Ele vai ter que ser cremado. Sabia que a mãe valorizava enterros e não suportava a ideia de um corpo nas chamas do crematório. Mas Patrícia disse que não havia problema, se não pudessem enterrá-lo, aceitaria a cremação. Ao levar Clarice para o box do banheiro, Theo ficou deprimido por vê-la naquele estado, torta e mijada, como uma doente mental. As cores do ambiente perderam o tom vibrante e a fumaça da água quente o sufocou. Tomou o cuidado de fechar a janela que dava para os fundos e molhou o rosto dela. Retirou a gaze que cobria o ferimento na nuca, guardou no bolso a pinça e a tesourinha de cortar unhas, não queria objetos pontiagudos ao alcance da vista. Colocou Clarice na direção do chuveiro, sentada no banquinho plástico que Patrícia usava para tomar banho. Vamos, não caia. Segura aqui, ele disse. Colocou as mãos dela no corrimão do box. Tira a roupa suja e toma um bom banho. Deixei um vestido limpo no cabideiro. A toalha é essa aqui. Não demora muito, ok? Cogitou algemar o punho de Clarice à torneira, mas achou desnecessário. Ela mal conseguia ficar de pé. A água escorria pelo rosto, molhando a roupa que delineava o corpo esguio. Theo fechou a porta do box para não molhar o tapete. Inebriado, saiu do banheiro. Da sala, acompanhou os sons. O jato d'água contra o azulejo, o chuveiro sendo desligado e o leve riscar da porta de correr do box. Esperou mais 5 minutos para entrar. Clarice estava no chão. Já usava o vestido que ele tinha escolhido, um de flores amarelas, bem caseiro. A pele quente cheirava a banho demorado. Theo secou-lhe os cabelos. Notou também a tatuagem que ela tinha na altura do ombro esquerdo, 3 estrelinhas coloridas, verde, azul e roxa. Na primeira vez que se encontraram, ele havia visto apenas parte do desenho sob a blusa. Agora, as alças finas davam uma visão completa das estrelas de traços irregulares, como se feitas por uma criança. Sorriu e estendeu a mão para ela. Clarice segurou seu punho e o apertou com força, querendo dizer algo. Fincou os olhos nele. Ela tinha chorado? Theo a deitou na cama. Fez carícias em seu rosto e perguntou se ela estava bem. Clarice articulava palavras desconexas, frases perdidas na língua que brotava da boca seca. Ele buscou uma maçã e uma faca pequena na cozinha. Fatiou a fruta, pedindo a Clarice que mastigasse devagar e tomasse cuidado para não engasgar. Ela não comia desde o dia anterior, e ele não queria vê-la murchar por sua causa. Zelar pela saúde do outro era essencial em um bom relacionamento. Serviu-lhe meia maçã, ela mastigava com os lábios, deixando escorrer um filete de saliva pelo queixo e pelo pescoço. Theo enxugou o queixo de Clarice e pediu que comesse direito. Caso necessário, poderia servi-la para sempre. Gostava de vê-la comer aos pouquinhos, tão carente de cuidados. Como também estava com fome, comeu a outra metade da maçã. Substituiu o cenário do quarto minúsculo pelo parque laje, vegetação colorida, brisa ventilando os piqueniques. Queria que aquela felicidade fosse eterna. Deixou que Clarice comesse em seu ritmo e gostou quando ela, boca aberta, pediu por mais. Quero ir embora, ela disse, finalmente. Sua voz estava mais firme. Precisamos conversar. Quero ir embora. Não vou te prender aqui. Fica calma. Clarice não estava calma. Agitava o corpo, tomada de raiva. Falava alto e de um modo grosseiro que o afugentou. Ele teve que usar da força para dominá-la. Prendeu uma algema em seu punho e outra no bíceps, impedindo que ela movesse o braço. Contrariado, injetou nova dose de Teolax, dessa vez no braço esquerdo, pois o direito apresentava um disforme círculo roxo da aplicação anterior. Descansou na cadeira giratória. Aos poucos, o mal-estar arrefecia. Buscou o celular de Clarice no armário e o religou. 4 mensagens pipocaram na tela. A primeira era de Laura, que ele deduziu ser a amiga que havia abusado de Clarice. Enviada na terça tarde, Laura agradecia a noite anterior, ela usava os adjetivos Fátima e inesquecível para descrever essa noite e sugeria uma conversa, caso Clarice estivesse confusa com o ocorrido. Terminava mandando beijinhos infinitos e dizendo que aguardava ansiosamente, o advérbio estava lá, abusado, um retorno. Theo apagou a mensagem.
A seguinte trazia o número de ligações perdidas. 4 de Helena, 3 de Breno e outras 3 de Laura. Theo quis saber quem era Breno. A imagem do contato era uma foto do Woody Allen mais jovem. Acessou as conversas que Clarice já tivera com ele e notou que a terceira mensagem era justamente de Breno, enviada naquela manhã, pedia desculpas pelo acesso de ciúmes, dizia que precisava conversar com ela e que ainda amava. Em nenhum momento chamava Clarice pelo nome, mas de amor no início e de minha sonata ao final, antes de repetir um te amo. Theo releu, minha sonata. O vocativo que Breno usava, além das vezes em que o verbo vamar aparecia, fez Theo se sentir traído. O rapaz abusava da língua portuguesa e tratava Clarice com um pronome possessivo, como se ela pertencesse a ele. Theo excluiu o contato e, antes de apagar todas as mensagens dos dois, mais de um ano de conversas, decidiu responder. Foi sucinto, quase grosseiro, não quero conversar nada. Não te amo mais. Nosso namoro acabou. Estou em outra. Me esquece. Era madrugada. Theo ouviu a chave girar na porta e foi receber a mãe. Patrícia tinha os olhos inchados, uma caixa de lenços de papel pousada no colo. Carregava o peso da culpa. O resultado só sai em 20 dias, disse ao filho. Preciso dormir. Ele aproveitou para olhar a última mensagem no celular de Clarice. Era de Helena, a filha, estou te ligando no celular. Fora de área. Você já foi para Terê? Me liga quando puder e me diz se chegou direitinho. Seu pai mandou beijos. Fica bem. Te espero, sua mãe. PS, você sabe onde foi parar o tapete da sala? Deitado no sofá, Theo encarava a tela do celular. Sua mente borbulhava, buscando explicações para o sumiço do tapete. Após reler diversas vezes as mensagens anteriores, notou que Clarice tratava a mãe pelo primeiro nome, o que lhe pareceu formal demais. Esboçou algumas respostas, todas insatisfatórias. Procurou no roteiro de Clarice palavras que ela usava com frequência. Minutos depois, encarou o resultado. Não era impecável, mas talvez conseguisse disfarçar por algum tempo. Enviou, Helena, vim pra Terê com um novo namorado. Ando escrevendo muito também. No hotel não pega celular, você sabe. Estou na cidade agora. Ele me trouxe para jantar num lugar lindo. Acho meio tarde para te ligar. Manda beijo pro pai. Sobre o tapete, veio comigo. É uma longa história, depois te conto. Não se preocupa. Estou ótima e feliz. Um beijo da Clarice. Clarice sorria do banco do carona. Sem que Theo precisasse fazer nada, ela esticou o pescoço e roubou-lhe um beijo. Depois outro e mais outro. Ele não podia responder às carícias, pois dirigia. A estrada desaparecia diante do painel, árvores passavam pelas laterais do veículo. Clarice mordiscou sua bochecha e a sensação foi gostosa. Os dentes protuberantes roçavam-lhe a pele e ele a chamava de ratinha, um apelido carinhoso que ela não se importava de ouvir, achava divertido até. Não estavam mais no carro, e sim em uma mesa de amigos, muitos amigos, de alguns, verdade seja dita, ele nem sabia o nome. Contou a história de como tinham se conhecido, o beijo no churrasco, a jogada para conseguir o celular dela, agora todos viam graça naquilo, as insistências, as negativas, o livro da Clarice Lispector como presente, Clarice Lispector. Gargalhavam mais ainda. Então se beijavam, para mostrar que continuavam a se amar depois de tudo. Theo entreabriu os olhos, sentindo-se muito bem. Não queria se levantar porque cada movimento distanciava do sonho. Fios de luz venciam a persiana e iluminavam parcialmente o rosto de Clarice ao seu lado. Acariciou os cabelos dela e aproximou o rosto, estudando a respiração arfante e os dentinhos que se projetavam para fora dos lábios secos. Ratinha. Tinha uma sonoridade intimista. Repetiu mais vezes, em voz alta. Ratinha, ratinha, ratinha. Minha ratinha. A ideia chegou como se estivesse ali o tempo todo com eles, sobre a cama de casal. Eram 8:30 da manhã. Theo se levantou repleto de energia. Tomou banho e vestiu uma roupa confortável. Pegou as malas de viagem no alto do armário. Separou mudas de roupa, cuecas, meias e sapatos, compartimentou acessórios numa maleta. Entre clássicos e contemporâneos, selecionou seus filmes prediletos para ver com Clarice, 12 Homens e uma Sentença, O Segredo dos Seus Olhos, Pequena Miss Sunshine. Pensou em incluir Louca Obsessão, mas desistiu. O excesso de violência o cansava às vezes. Na escrivaninha, encontrou a valise com senha, bonita, preta, de couro, que havia ganhado de Patrícia ao entrar na faculdade. Tinha afeição pela valise e guardou nela o roteiro de Clarice, além do livro com a mancha de sangue das ampolas de Tiolax. Devolveu Clarice a mala. Era incrível como ela era flexível e se dobrava sem dificuldades, feito aquelas escovinhas de dente para a viagem. Desceu pelo elevador dos fundos até a garagem, guardando as Samsonite no bagageiro do carro. Quando voltou ao apartamento, entrou no quarto da mãe para dar bom dia. Ela estava sentada na cama, verificando faturas de cartão. A Clarice me ligou.
Disse que vai viajar hoje para Teresópolis e me chamou para ir com ela. Passar uns dias lá, acho. Patrícia levantou os olhos para o filho. O corpo murcho evidenciava a exaustão. Ele continuou, não quero deixar você aqui sozinha. Principalmente depois do que aconteceu com o Sansão, a Marli me ajuda no que eu precisar. Vou ficar bem, Patrícia disse, como ele sabia que ela faria. Você gosta mesmo dessa menina, não é? Gosto. Viaje com ela. Só não deixe de dar notícias. Lá não tem sinal. Mas vou ao centro da cidade para te ligar, prometo. Posso ir com o Vectra? Sim, claro. Escreva num papelzinho o nome do hotel. Deixa na porta da geladeira. Obrigado, mãe. Despediu-se com um abraço apertado. Deu a desculpa de que ainda faltavam alguns minutos para o horário que tinha combinado de buscar Clarice e se sentou diante da TV. Quando Patrícia saiu do quarto, Theo abriu as gavetas da cômoda e pegou o antigo revólver do pai. Guardou-o na maleta, pois não havia espaço na valise com senha. Ele estava confiante, viajaria com Clarice para Teresópolis, iria conquistá-la aos poucos e Rio do Trocadilho, juntos viveriam dias perfeitos. Capítulo 8. Theo estava bem-humorado, quase bobo. Havia colocado um CD do Caetano Veloso para tocar. Admirava Clarice dormir, um filete de saliva escorria de sua boca até o queixo, e ele o enxugava com carinho. Ainda na garagem do prédio, aproveitando que estava deserto, pusera Clarice no banco do carona, algemada, sem que pudesse bater os pés ou as mãos. Tinha verificado se as algemas eram perceptíveis pelo lado de fora, os vidros fumê impediam quase toda a visão. Apenas alguém muito atento conseguiria notá-las. O carro serpenteava a estrada a 90 por hora, mas reduziu quando começou a subida da Serra dos Órgãos. Teresópolis ficava a quase 1000 metros de altitude, cercada por florestas e montanhas. No horizonte, Theo conseguia ver o dedo de Deus, uma formação rochosa que lembra um indicador apontando o céu. Havia pesquisado na internet o Hotel Fazenda Lago dos Anões. O site disponibilizava fotos dos quartos, das áreas de lazer e da Mata Verde. Era ótimo que o lugar fosse isolado, alguns quilômetros antes da entrada principal da cidade. Ele queria mesmo ficar a sós com Clarice. Ela respirava de modo pesado, como se resfriada. Continuava inconsciente. Os cabelos castanhos caíam na frente dos ombros, cobrindo o rosto e o peito. Aos poucos, ela acordou. Caetano levava aos sonhos num solo de violão. Theo adorava aquela música. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo e de repente eu me vi assim completamente seu. Sorriu para Clarice. Ela estava séria e muito tonta. Olhou para fora, via carros passarem depressa, o verde margear a estrada íngreme. Uma placa indicava a direção da Gruta do Inferno. O silêncio dela durou mais alguns minutos. Quando virou o rosto e ele pôde vê-la de perfil, Clarice tinha os olhos abertos, mas não parecia assustada. Preciso de um cigarro, ela disse. A voz saía porosa. Theo gostou de seus bons modos e concordou. Havia trazido vogue de menta. Esticou o braço e abriu o porta-luvas, pois Clarice tinha as mãos amarradas para trás, ao redor do banco. Pôs o cigarro na boca dela e acendeu o isqueiro. Abriu uma fresta na janela para que a fumaça escapasse. Ela fechou os olhos, soltando baforadas. Não conseguia firmar o cigarro entre os lábios e ele teve que ajudar, colocava e tirava o cigarro, sem desviar a atenção do trânsito. Fumar não é apropriado agora. Seus pulmões estão congestionados. Ela não se importou. Entre tossidas e pigarros, deu novas tragadas. Theo queria que ela não fumasse. Mas Clarice se bastava com seu cigarro. Você não vai falar mais nada? Ele perguntou. O CD voltou ao início. O cigarro acabou e Theo jogou a guimba pela janela. Clarice ainda tossia. Por que está fazendo isso comigo? Ela disse, finalmente. Theo indicou a placa na estrada, Parque Nacional Serra dos Órgãos. Faltavam poucos quilômetros agora. Não consegue ver para onde estamos indo? Por que está fazendo isso comigo? Vamos para Teresópolis. Não se preocupe, trouxe seu notebook. Meu notebook? Sim, e tudo mais que você precisa para escrever. Não vai faltar nada. O que você pretende? Estou algemada no banco. Tonta. Não sei em que dia é hoje, não precisa ter medo. Desculpa pela tontura. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Um pouco? Você tem noção do que? Não grita. Por favor, ele pediu, com calma. Desligou o rádio. Ela retomou a conversa, é um sequestro.
Você viu minha casa, achou que eu tenho grana e resolveu, não é nada disso. Pensou em dizer que jamais faria algo tão mesquinho, mas preferiu ficar quieto. Ela só queria provocá-lo. Mesmo nauseada, Clarice era pulsante. Me explica, ela insistiu. Não tenho o que explicar. Você disse que ia passar um tempo em Teresópolis. É para onde estou te levando. Vamos passar um tempo juntos. Não quero ir para lugar nenhum com você. Para com isso, Clarice. Não pode ser tão ruim assim. Serei boa companhia, prometo. Ela se contorceu, como se sentisse um fisgar na cabeça. O que você quer? Que me conheça melhor. Você sabe, estou fazendo a minha parte por nós dois. Ele religou o rádio. A voz de Caetano ao fundo era apropriada para o que ele pretendia dizer a seguir. Se eu não tivesse te procurado depois, tudo teria acabado naquele churrasco. A gente nunca mais teria se visto. Seria um desperdício. Comecei a ler seu roteiro. Pretendo terminar no hotel. Enquanto isso, você escreve. Vai ser incrível. Eu quero ficar sozinha. Ah, Clarice, seja razoável. Quero ficar sozinha. Você não tem mais idade para querer tudo do seu jeito. Fica tranquila que vai ter um espaço só seu, ele disse. E podemos conversar sobre arte, literatura e tudo mais. Estou com medo, Theo. Somos dois adultos. Duas pessoas com interesses em comum que vão passar um tempo juntas. Qual o problema? A paisagem ganhava elementos urbanos, veículos estacionados, floriculturas, lojinhas de queijos e salames. Tomaram um caminho de terra. Falta pouco. Preciso que você se comporte. Clarice concordou, mas Theo não se convenceu. Ela se agitou ao vê-lo pegar a seriga no porta-luvas. Tentou desvencilhar os braços, mas tinha os movimentos limitados. Ele teve que parar o carro no acostamento para controlá-la. Encontrou uma veia e injetou o sedativo. O rádio tocava queixa. Um amor assim delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado, ajoelha e não reza. Sentiu-se frustrado, pois a conversa, a música, tudo estava tão agradável que ele não queria que tivesse fim. Assim que chegou, intuiu que teriam uma ótima estadia. Cercado por árvores e flores diversas, uma coloração exótica, com tons azuis, amarelos e lilazes que Clarice devia adorar, o caminho de cascalho ia desde a porteira até uma casinha de madeira com a placa de recepção. Atrás do balcão, dois anões se enfrentavam em uma partida de xadrez. O jogo foi interrompido quando Theo entrou, fazendo soar um penduricalho metálico preso à porta. A cena era inusitada, e ele teve que segurar o riso quando um dos anões, o que parecia mais velho, deu as boas-vindas. Jamais poderia imaginar que o Hotel Fazenda Lago dos Anões fosse realmente administrado por uma família de anões. Informou que tinha uma reserva no nome de Clarice Manhães. Hoje é quinta. A reserva dela começava na terça, o anão disse, baixando os óculos à ponta do nariz e fixando os olhos em Theo. Não tinha nem precisado consultar o computador. Sim, tivemos uns problemas. Só pudemos vir hoje. Não me diga que estão lotados. Ele ensaiou um tom de preocupação. Ela vem muito ao nosso hotel, o outro anão disse. Sozinha, normalmente. Sou namorado dela. Ela está dormindo no carro. Ficou um pouco enjoada na estrada. De que documentos o senhor precisa? Theo abriu a carteira, como se procurasse o cartão de crédito. Deixou que o anão visse a foto reduzida no compartimento plástico da carteira. Ele e Clarice no Parque Lage. Não precisa de documento. O chalé é o que fica perto do lago. Certo. Tem uma escrivaninha para que ela escreva, disse, com certo orgulho. E é o mais isolado de todos. Clarice sempre faz questão de silêncio para trabalhar. Theo não gostou do jeito afetado com que o homem se referia a ela e já queria ir embora. O anão deixou a chave sobre o balcão. Nossos chalés não são numerados. Cada um recebe um nome diferente. O de Clarice é o chalé Soneca. Ela sabe onde fica. Theo concordou. Pegou a chave e foi para o carro com a sensação de que estava imerso em um conto de fadas. Estacionou o Vectra próximo ao quarto. Caía uma chuva fina, quase invisível. Na porta, um gnomo de chapéu vermelho indicava o chalé Soneca. O ambiente era amplo, com um par de janelas voltadas para o lago. 3 pedalinhos amarelos planavam vazios na água mansa. O chalé ficava distante dos outros, quase escondido pela vegetação. Theo pegou Clarice nos braços e tomou cuidado para que ela não ferisse a cabeça no batente da porta. Ao deitá-la, notou que os pés da cama de casal eram fixos ao chão, o que lhe pareceu apropriado. Pegou cobertores no armário com cheiro de madeira envernizada e os deixou sobre o lençol. O chalé era rústico, explorando tons escuros e quadros de paisagens campestres. Na parede próxima ao banheiro estava a escrivaninha de que o anão tinha falado. Theo deixou o notebook sobre a mesa e confirmou que não havia sinal de Wi-Fi.
Lembrou-se também de tirar o filtro de linha do aparelho de telefone. Escondeu-o no alto do armário, junto à chave da porta do banheiro. Entrou no quarto com as malas, mas preferiu deixar o tapete no bagageiro. Tomou banho e vestiu uma camisa de cor clara para combinar com Clarice. Espreguiçou-se na poltrona diante da escrivaninha para continuar a leitura de Dias Perfeitos. Com esferográfica, fez marcações no texto impresso. Achará o argumento mal feito, quase desleixado. O roteiro era melhor, mas ele faria algumas sugestões. Voltou à recepção e perguntou se era possível conseguir algo para comer. Clarice continuava indisposta, mas estava faminta. Conseguiu biscoitos e geleias de morango e damasco caseiras. Trouxe também sopa de batata com croutons. Deixou o roteiro de lado e voltou ao romance policial que estava lendo, o clássico Crimes Tropicais, de Amália Castelar. Não interrompeu a leitura quando Clarice despertou. Para de me dopar, ela disse, rouca. Por favor. Theo concordou em silêncio. Deixou o livro de lado e apontou a bandeja na cabeceira. Você deve estar com fome. Não quero que fique fraca. Havia colocado os biscoitos de água e sal num prato plástico. Nas compotas de geleia, substituir as espátulas por colherezinhas. Ela se sentou na cama, as pernas escondidas no cobertor. Pegou a sopa. Quero que você prove antes. Estendeu a tigela para Theo. Obrigado, não estou com vontade. Apenas uma colher. Não sei o que você pensa de mim, Clarice. Juro que não coloquei nada na sua sopa. Não confio em você. Vai ser muito difícil se continuar assim, ele disse. Aproximou a poltrona da cama. Não quero brigar. Juro que não tem nada na sopa. Ela levou a colher aos lábios, mas recuou. Não confio em você. Não confio em você. Espatifou a tigela contra a parede. Não grite, ele disse, impaciente por ter que repetir. Ninguém te ouve daqui. O que ganha fazendo uma coisa dessas? Levantou-se e buscou papel higiênico no banheiro. Recolheu os cacos, os croutons e enxugou o líquido bege grosso que se espalhava no piso. Me surpreende que você tenha recusado a comida. Não é o que eu esperava. Esperava bom senso e educação, isso sim. Mostra que não posso confiar em você. Simulou irritação, embora estivesse achando tudo muito divertido. Era comum que casais brigassem, afinal. Logo ficariam bem. Não quero que confie em mim, ela disse. É uma pena. Theo voltou à poltrona. Afastou o notebook e deitou a Samsonite rosa na escrivaninha. Caso volte a gritar, terei que usar as mordaças que comprei. Tirou as mordaças da mala. Logo ao lado, escondido sob as mudas de roupa, estava o separador de pernas e braços, mas ele preferiu mantê-lo guardado para não assustá-la. Vou evitar ao máximo o uso do sedativo. Mas preciso que confie em mim. Coma os biscoitos. Esperava que ela avaliasse a situação e concluísse que o melhor era se aliar a ele, ao invés de contrariá-lo. Clarice esticou o braço até os biscoitos e passou geleia de damasco. Enquanto mastigava, disse, você falou que quer que eu te conheça melhor. Pra quê? Nós não temos um relacionamento. Não temos, mas podemos ter. Você não tinha por que me beijar naquele churrasco se não tivesse sentido alguma coisa por mim. Não adianta negar agora. Você não está em condições de julgar por si mesma. É isso que precisa entender, Clarice. Pense nesta viagem como uma oportunidade para nós dois. Acha mesmo que me manter trancada e me enfiar a agulha de 5 em 5 minutos vai me fazer gostar de você? Você não me deu opções. Era isso ou nada. Enquanto eu estiver aqui, dopada e algemada, só consigo sentir medo. Um medo fudido do que você é capaz de fazer. Lágrimas ameaçavam escapar dos olhos dela, mas ele sabia que não passavam de encenação. Clarice devolveu os biscoitos ao prato. Se você quer que eu confie em você, confie em mim também, ela disse. Posso te fazer uma promessa. Entendo o que você fez e não vou contar a ninguém. Nem à polícia, nem aos meus pais, ninguém. Não fale assim. Você me ofende. Pode confiar. Nada ia acontecer. E seríamos amigos. Íamos nos conhecer aos poucos. Eu poderia te ajudar. A gente combinaria de sair juntos, de conversar. Te apresentaria algumas amigas também. Seria ótimo. Ela parecia muito ansiosa, mas convicta. Acho que esta viagem pode fazer você mudar de opinião sobre nós dois, ele disse. Só não seja tão impertinente. E se não der certo? Vai me matar? Não sou assassino. O que, então? Se ao final você não sentir o mesmo que sinto, vou te soltar. Só preciso que me dê a chance de mostrar que podemos ser felizes. A chance que você negou quando tentei me aproximar. Eu jamais te faria mal, Clarice. Você já está me fazendo mal. Minha família deve estar preocupada.
Sua mãe sabe que você está comigo. Ela mandou uma mensagem pro seu celular e eu tomei a liberdade de responder. Disse que estamos juntos em Teresópolis e que você está se dedicando ao roteiro. Isso mostra que tenho boas intenções. Não vou te fazer mal nenhum. Se você morrer, serei responsabilizado. Ficou orgulhoso por ter respostas irrefutáveis às perguntas dela. Prova de que tinha razão. Quero ver o que você mandou para minha mãe. Ele pegou o celular na mala e deixou que Clarice lesse a mensagem. Quer dizer que eu estou ótima e feliz, então, ela desdenhou. Não leve tão a sério, minha ratinha. Foi só para dar um pouco de alegria para a velha. Clarice fez perguntas durante toda a tarde. Quis saber quantos dias tinham passado e como tinham chegado ali. Ela se lembrava de ter tomado banho e perguntou se havia sido na casa dele. Perguntou também sobre o tapete que a mãe mencionava na mensagem. Theo respondeu a tudo. Entraram num acordo quanto às algemas, caso ela se comportasse, teria que usá-las apenas quando ficasse sozinha ou quando fossem dormir. Deitariam juntos na cama de casal. A mordaça com cadeado seria vestida no banho e em situações excepcionais, quando ele precisasse sair. Ele concordava que era humilhante, mas não via alternativas. Ainda não confiava nela o suficiente para que ficasse livre no banheiro, logo acima do vaso sanitário, havia uma janelinha voltada para os fundos. Já estava escuro quando ele mandou que Clarice se vestisse para sair. Ela escolheu um vestido dourado muito bonito e guardou uma jaqueta jeans por cima. Quando estava no banheiro, Theo guardou o revólver na cintura, escondido sob a camisa. Levou consigo a valise com a seringa e uma ampola de Tiolax. Foram de carro até o portal da cidade. Theo estacionou em uma ladeira escura, próxima ao centro urbano, e confirmou que ali havia sinal de celular. Discou o número de casa. Como ninguém respondeu, tentou o número de Marli. A amiga de Patrícia demorou a atender e disse que estavam juntas vendo um filme. Ele pediu para falar com a mãe. A ligação foi breve e, durante toda a conversa, Clarice ficou quieta, a cabeça no encosto, os olhos fechados. Antes de desligar, ele explicou novamente que o celular não funcionava no hotel e que não sabia quando voltaria. Despediu-se da mãe com um "te amo" também, queria mostrar a Clarice que ele era um rapaz de família. Entregou o telefone a ela e pediu que ligasse para casa. Minha casa? Sim. Uma mensagem não é suficiente para acabar com a preocupação de uma mãe. Faça como eu fiz. Diga que está comigo, que a viagem está ótima e que o celular não funciona no hotel. Pode dizer também que passará a se comunicar por mensagens, pois precisa se isolar para escrever. E deixa no viva voz. Ela concordou. Teclou os números. Não faça besteiras, por favor. Não quero que a noite termine mal, Theo disse. Tirou o revólver da cintura e deixou sobre o colo. Ela virou o rosto, fingindo que não tinha visto. As mãos tremiam. Helena atendeu depressa. Clarice hesitou enquanto a mãe dizia alô, quem fala, do outro lado da linha. Theo pegou o celular e desligou. O que está havendo? Os olhos dela estavam vermelhos, e ele achou bonito aquele detalhe, diferentemente das lágrimas de crocodilo que ela havia derramado mais cedo, vê-la chorar de verdade a tornava uma pessoa real. É preciso certa intimidade para chorar na frente do outro. Ele mesmo nunca havia chorado diante de ninguém. Fica calma, minha ratinha. É importante que você faça a ligação. Clarice limpou o rosto com um lenço. Vamos, tente mais uma vez. Preciso que você se esforce. Ela respirou fundo, os olhos fixos no revólver. Não vou usar a arma. Se você obedecer, não vou usar a arma. Devolveu o celular para ela, e o som do viva-voz invadiu o carro. Novamente, Helena atendeu rápido. É a Clarice, ela disse. Tudo bem. Oi, filha, que milagre é esse de ligar? O Theo ligou para a mãe dele. E insistiu que eu fizesse o mesmo. Só esse menino para te dar jeito. Como está em Terê? Tudo bem. O Theo está aqui do lado e manda um beijo. Manda outro para ele. Você sabe, gostei desse rapaz. Melhor que o outro traste. O passeio está diferente. E meu pai? Ainda viajando, para variar. Convide o Theo para jantar aqui em casa quando voltarem. Quero conhecê-lo melhor. Não tem uma data ainda, mas não vamos demorar, ela disse. Seus olhos embaçaram, porém as lágrimas não vieram, deixando-a insegura. Esteja de volta pro Natal. Theo buscou acalmar Clarice. Através de gestos, lembrou-lhe de falar sobre a falta de sinal no Hotel Fazenda. Talvez eu demore um pouco a ligar, ela disse. Qualquer coisa, mando mensagens. Tudo bem. Agora me conta, o que você fez com o tapete da sala? Clarice olhou para Theo. Roía as unhas, as cutículas. Não foi nada demais. É que, ela cuspiu uma cutícula pela janela. É que eu sujei o tapete quando saía de casa e o Theo achou melhor levarmos para a lavanderia.
Espero que esse Theo seja o menino certo para você. Para te dar algum juízo. Aposto que o outro namorado deixaria o tapete sujo no chão da sala. Despediram-se sem muito entusiasmo. 15 minutos de estrada e voltaram ao hotel. Theo saiu do carro para destravar a porteira de acesso. Gostava especialmente do cheiro de grama molhada e do estrelar dos grilos à noite. Abriu a porta do carona para Clarice e entraram juntos no chalé. No banheiro, ela vestiu rapidamente o pijama laranja. Deitou-se de lado na cama, olhos fechados, fingindo que dormia. Theo ligou o aquecedor. Ao passar pela recepção, havia notado que restava apenas uma lâmpada acesa. A iluminação bruxuleante desenhava na cortina a sombra de um corpo minúsculo digitando no computador sobre o balcão. Ficou satisfeito que aquela família de anões fosse discreta. Colocou as algemas nos braços e pernas de Clarice e a observou mais de perto, sob a luz do abajur. Ela estava pálida, branca como neve.